Salve, salve rapaziada, Ferrer na área, saca só. Imagina reencarnar em um mundo de magia tendo todos os status no nível máximo. E não só isso, ainda ser tão overpower a ponto de ter que esconder seus poderes. Pois é pessoal, o nome desse anime é Tensei Kizoku no Isekai. Não se preocupa, pois o nome completo vai estar aqui na descrição do vídeo. Então já vai dando aquela baforada no like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Fiquem com o resumo aí, valeu! O anime começa com um garoto caminhando até uma loja de conveniência. Seu nome é Shina. Ele perdeu todos os seus parentes e atualmente está morando sozinho. Ao chegar na loja, ele observa pessoas gritando e correndo para fora. Nisso, duas garotas acabam esbarrando nele. As duas caem no chão e o garoto percebe o que estava acontecendo. Tem um ladrão com uma faca, ameaçando dar uma espetada em geral. Percebendo que as duas garotas estavam sem condições de correr, Shina parte em direção ao cracudo e o empurra para o chão. Ele imediatamente fala para as garotas se apressarem e ir embora dali, até perceber que algo não estava certo. Por seu azar, o criminoso instantaneamente o esfaqueou, bem na frente delas, e apavorado, saiu correndo de lá. As garotas correm para dar uma olhada nele, mas é tarde demais. O garoto já está em seus últimos suspiros. As garotas não podem acreditar no que viam, e choram feito crianças. Mas o garoto está feliz por ter conseguido salvá-las, apesar de fazê-las chorar depois. Ele acaba aceitando seu destino, e de repente, ele acorda se encontrando em um quarto chique, deitado em uma cama. Ele acha que sobreviveu e está em um hospital privado, mas quando ele olha em volta, ele vê uma empregada e uma outra mulher aleatória. A empregada começa a chorar, chamando de Mestre Caim, e a outra mulher o abraça, perguntando se ele reconhece sua mãe. As duas estão felizes que ele está bem, mas ele ainda não entende por que diabos elas estão chamando ele de Caim. O garotinho que se trata do nosso protagonista não sabe o que está acontecendo, quem são essas mulheres e, mais importante, quem é aquele cara refletido no espelho. Como esperado, ele começa a surtar sobre quem é ele, sobre quem é aquela criança e quem são essas pessoas. Depois de se acalmar, ele começa a entender que era o corpo dele, e as mulheres explicam que ele esteve dormindo por uma semana depois de ficar doente por conta de uma febre. As duas saem do quarto para preparar uma comida, e enquanto olha pelo espelho, nosso protagonista entende o que realmente estava acontecendo. Ele havia reencarnado, agora ele é Caim, filho de um nobre, e mais importante, ele está vivendo um sonho, reencarnando em outro mundo. Apesar de ter ficado um pouco chateado com essa revelação, já que ele queria apenas ter ajudado a pegar o criminoso da faca, nosso protagonista sempre desejou que um dia ele reencarnasse em um mundo diferente. Então agora ele vai aproveitar a oportunidade de fazer o que sempre quis. Depois dessa mini reflexão de um recém-reencarnado, nosso protagonista é pego em um momento embaraçoso por Sylvia, enquanto ele verificava o tamanho da sua peça, o que deixa ainda mais constrangido. Mas ele aproveitou para, enquanto ela dava comida na sua boquinha, fazer diversas perguntas sobre aquele mundo e aquela nova vida dele. Nosso protagonista descobre que nasceu em uma família nobre que governa o território Grácia, e ele é o terceiro filho da família Silford. Dando uma olhada aos móveis ao seu redor e sua mansão, ele também entende que sua família é muito rica, principalmente porque ele tem 2 irmãos, uma irmã e uma madrasta. Silva explica para ele toda essa coisa de território, a floresta de monstros, sobre aventureiros e tudo mais. Ele fica até emocionado por ter morrido em sua outra vida. Sylvia diz a ele que ele pode se tornar um mago quando crescer, para estar caçando alguns monstros. Ele fica tão animado que quer experimentar magia imediatamente, mas Sylvia diz a ele que as pessoas só podem usar magia depois de completarem 5 anos, então ele precisa esperar mais 2 anos. Quando ele completar a idade, ele deve ir ao templo e obter uma bênção de Deus, para finalmente conseguir estar usando magia. Mas ele está muito animado, ele não quer esperar esses 2 anos que faltam. Então primeiro ele deve aprender o básico, como escrever e fazer contas, uma tarefa simples para uma pessoa reencarnada. Seus pais começam a achar estranho porque ele mudou muito desde que acordou. Caim enlouquece, mas explica que estava simplesmente fazendo o seu melhor para aprender. E é aí que seu pai revela que já que ele é o terceiro filho, ele está literalmente ferrado. Ele não tem direitos a nada quando se trata de herança, ou seja, é melhor começar a ralar cedo. Caim aproveita a oportunidade para então pedir alguns livros sobre magia e sobre o mundo. Mas não passa muito tempo, esse anãozinho já está soltando magia escondida no quarto. Sua irmã quase pega no pulo, mas felizmente ela não viu nada. Ela acaba ensinando ele sobre o mundo, a história e magia, revelando que seu reino foi formado por um cara aleatório, cujo nome também é japonês. Ela explica sobre todas as raças, os elfos, os anões, os povos feras, e ele fica empolgadaço para começar uma aventura. 2 anos se passam, e agora que nosso protagonista completou 5 anos, chegou o dia em que ele visitará o templo para obter sua bênção. Ele se junta ao seu pai, sua mãe e sua irmã mais velha, e saem de casa partindo de carruagem para fazer sua viagem. Nosso protagonista está muito feliz por finalmente poder ter seu status mágico e aventurar-se. Ele pergunta para sua irmã como é uma tela de status, e ela mostra a ele, abrindo a dela. Ele olha atentamente para o perfil dela e vê níveis mágicos. Ele vê até um título dela estar obcecada por ele, quase engasga de vergonha. Mas ele desvia a atenção, sobre a magia dela estar no nível 2.
Seu pai lhe conta ainda mais sobre os níveis de magia. Eles são dados pela bênção de Deus e seus níveis vão de 1 a 5. Chegando finalmente ao templo, eles entram e o ritual finalmente começa para os deuses. O padre faz os encantamentos e Caim espera ansiosamente pela revelação de seu status mágico. Só que de repente, eles ouvem alguém rindo e vê uma luz brilhante atrás das estátuas dos deuses. Logo em seguida, ele abre os olhos e percebe que está em outro lugar. Ele estava no mundo dos deuses. Muitas outras pessoas semelhantes a deuses aparecem, uma após a outra. Eles estão felizes que nosso protagonista finalmente completou 5 anos, que faz uma eternidade que eles esperavam. Eles o chamam por seu verdadeiro nome, Shina Kazuya. Os deuses se apresentam e explicam como ele acabou neste mundo. Basicamente, este é um outro caso que houve um engano. Ele não deveria morrer. O cracudo da faca ia tropeçar enquanto corria e depois seria preso. Mas nosso protagonista decidiu ser um herói. E foi por isso que ele morreu sem motivo algum. Os deuses pensaram que ele era um cara legal e decidiram reencarná-lo neste mundo. Eles pretendiam selar suas memórias para evitar o trauma de trocar fraldas e outras coisas. Mas no final, de alguma forma ele conseguiu despertá-las. Caim os agradece por lhe darem uma oportunidade para ficar com suas memórias, já que ele não tinha nenhum parente no outro mundo, e lembrar disso o faz valorizar ainda mais sua família. Cada um dos deuses se aproxima dele, lhe dando suas bênçãos e prometendo encontrá-lo de novo. Quando retorna ao templo, todos comentam da luz e a possibilidade de que ele poderia ter sido abençoado por todos os deuses. Seu pai fica empolgado, pedindo para ele mostrar sua janela de status. Mas Caim sabe que algo está errado, quer dizer, o deus da criação disse que deu um presente para ele enquanto ria. Essa suspeita faz nosso protagonista fingir que estava doente, conseguir fugir do local, só para se esconder e ver suas estatísticas. E para sua surpresa, ele estava certo. Suas estatísticas estavam todas no máximo. E quando digo tudo no máximo, não quero dizer nível 5 não. São todas nível 10. Ele já é um Rank S com apenas 5 anos. Overpower. Felizmente, aquele velho deus fez a boa e deu um feitiço para ele que ele conseguiria falsificar seus números da janela de status. Um pouco mais tarde, durante o jantar, seu pai pede para ele mostrar sua janela de status. Nosso protagonista finge que está tudo normal, já que ele tem o feitiço de falsificar os números, porém todas as bênçãos de Deus estão entre o nível 1 e o 3, já que é muito poderoso para uma criança de 5 anos. Claro, todo mundo fica chocado, porque se dão conta que ele tem mais de 300 mil de mana, que é 300 vezes mais forte que os melhores magos do país. Todos em sua família ficam chocados, e seu pai pede para que ele nunca mostre seu status a ninguém, sabendo que ele é muito forte. E de maneira alguma, ele deveria se exibir ou fazer movimentos errados, senão ele poderia até mesmo ser considerado uma ameaça para o mundo e colocado sob supervisão. De volta ao seu quarto, Caim começa a perceber seu erro, e como ele deveria ter abaixado ainda mais suas estatísticas. Quando ele pula na cama, ele acha um livro sobre magia de invocação. Ele sempre quis invocar alguns animais e brincar com eles, então decide invocar algo lá fora. Ele inicia o ritual esperando invocar alguma coisa fofa, mas o que sai desse círculo não é algo assim, mas sim um demônio. Por alguma razão, sua irmã e uma garota gata aparecem lá fora naquele mesmo momento. O demônio se prepara para atacá-los, mas nosso protagonista corre para detê-lo, se colocando na frente das duas. O demônio dá um grito e as garotas choram, fazendo ele se lembrar de como ele tentou defender as outras garotas na sua vida anterior. Caim parte para cima do monstro, mas acaba falhando na tentativa de dar um porradão de fogo nele. Mas quando tem um flashback da cara do cracudo da loja de conveniência, ele começa a cantar. Enquanto a lata chacoalhar. Nisso ele já lança um retornar pra cima do demônio, mandando ele de volta pra onde ele havia saído. Nosso protagonista fica no chão, fazendo aquele charminho clichê, e as garotas correm pra ajudá-lo. Pra ser sincero, até agora eu não sei de onde saiu essa garota gato, e nem ele sabe disso. Sua irmã fica desesperada, e ele tá deitado imaginando que está morrendo mais uma vez por proteger duas meninas. As duas choram ainda mais quando ele começa a fechar os olhos, aceitando sua morte. Até que ele simplesmente se levanta e percebe que não tá morto, e nem tem ferimentos no corpo. Sua irmã, já desidratada de tanto chorar, dá um sorrisinho enquanto o abraça, e ele percebe que tá na hora de parar de fazer garotinhas indefesas chorarem, e que nesse mundo ele poderá ajudar pessoas. Mais tarde, durante o banquete, nosso protagonista se apresenta aos nobres presentes na festa, e revela seu desejo de explorar o mundo e de se tornar um aventureiro, já que se dependesse da herança do seu pai ele estaria lascado, já que é o terceiro filho. Mais tarde, enquanto comiam, seu pai fala que ele vai precisar estudar bastante se quiser alcançar esse objetivo, e pensando nisso, ele decidiu contratar um tutor para ajudar nosso protagonista. Caim fica animado com isso, e enquanto espera pelo seu tutor no seu quarto, fica se perguntando se ele será musculoso como um ogro ou mais parecido com uma bruxa. Seus pensamentos são interrompidos quando a empregada avisa que seu tutor chegou. O garoto corre para a janela e usa um feitiço de teleporte para ver de mais perto, mas ele julga mal a distância e acaba caindo na comissão de frente de Millie, sua professora. Nosso protagonista pede desculpas e rapidamente se apresenta a elas. As duas tutoras entram na casa, onde Millie fica nervosa se apresentando. Por outro lado, Nina é tranquila e calma com sua introdução, ao ponto que sua parceira até dá uma bronca, por ela estar sendo rude com os nobres.
Caim percebe que Nina é uma elfa quando seu capuz é removido. Ele fica bastante fascinado. Seu pai as acalma, afirmando que elas são suas professoras, e Caim adiciona a declaração do pai, explicando que elas não precisam ser formais quando falar com ele. Isso as deixa à vontade, e elas dão até um suspiro de alívio. Seu pai afirma que elas vão ensinar Caim por 3 anos, então elas devem cuidar bem dele. Os 3 vão até o lado de fora para a área de treinamento, onde eles começam a treinar esgrima. Nosso protagonista começa o teste, e Millie fica chocada com a habilidade do garoto, que Nina até comenta que o menino pode ser até melhor que a professora. Isso ofende Millie, que tem certeza de que não perderia para uma criança de 5 anos. Mesmo que Caim esteja além do nível de iniciante. Millie avança e sugere que eles tenham uma batalha simulada. Nosso protagonista faz um ataque e ela bloqueia, mas acha difícil acreditar que ele tem apenas 5 anos. Caim confirma que ele foi batizado há apenas alguns dias, e continua seu bombardeio de ataques, enquanto Nina comenta admirada sobre sua esgrima. Ela até pergunta se ele tem a proteção do deus da guerra, enquanto colocava sua professora no bolso. Nosso protagonista se vira para sua outra tutora para confirmar as suposições. Ele também comenta que seu pai lhe disse para não deixar ninguém fora da família saber disso. Millie não aguenta por mais tempo, então ela o instrui a parar. Ela admite que não será capaz de durar se as coisas se manterem nesse ritmo, então ela sugere que ele vá com Nina, que ensinará magia enquanto ela fica descansando. A elfa começa revelando que ela tem a bênção da deusa da magia no nível 3, então ela quer começar com o básico. Porém, Caim diz a ela que ele já aprendeu tudo isso, porque praticou o que leu nos livros. Então ele conjura uma grande bola de água e termina o show atirando alguns pedaços de pedra no alvo em cheio, mas o feitiço é tão poderoso que quebra o alvo e a parede de trás. A tutora parece chocada enquanto ele afirma que essas coisas de nível iniciante ele pode fazer tranquilo. Nina aponta que ele usou magia sem encantamento, que é muito impressionante, porque mesmo para um mago experiente, isso requer um treinamento intenso. Então, para ele usar magia sem encantamento com tão pouca idade, significa que ele deve ser um gênio, sem mencionar que ele sabe usar os 4 elementos. Nina novamente faz mais suposições, dizendo que mesmo os magos do Palácio da Classe dos Sábios, nenhum deles pode usar todos os elementos com tanto poder. Ela pergunta a Caim se ele também tem a bênção da deusa da magia, e obviamente que sim, né pessoal? Millie sente que elas podem não ser capazes de ensiná-lo o básico, porque ele já é bem abençoado. As 2 professoras ficam mais chocadas quando ele oferece uma toalha, sacando do nada uma caixa de itens. Elas recusam a ser surpreendidas por mais qualquer coisa que o garoto fizer, já aceitando o fato dele ser um gênio. Millie fala que elas não podem mais ensiná-lo dentro do castelo, porque caso continuasse, o lugar ia de base por conta dos poderes dele. Caim então implora que eles possam ter as aulas fora do castelo, porque depois do batismo, ele nunca esteve lá fora, e esta poderia ser uma oportunidade para ele explorar o imenso mundo. Mais tarde, as professoras explicaram ao pai que a habilidade de Caim está muito além do iniciante, tanto nível em esgrima quanto de magia, e se caso eles continuarem praticando na mansão, ela pode não estar de pé quando eles terminarem. Seu pai entende a situação e permite que eles vão, mas com a condição de que Caim deve retornar para casa antes do pôr do sol. No dia seguinte, nosso protagonista e suas professoras saem da mansão, mas logo eles param quando chegam longe o suficiente. Nina instrui Caim a tentar um feitiço de nível intermediário em uma pedra. Ele decide tentar a magia de fogo primeiro, e quando lança o feitiço de parede de fogo, faz simplesmente suas professoras saírem voando. Isso deixa uma cratera gigante no chão, e enquanto se desculpa, Nina aponta que com certeza aquele feitiço era mais forte do que intermediário. Millie até questiona se nosso protagonista não estava cansado, porque ele acabou usando muito poder para lançar aquele feitiço, mas ele garante que está bem. Então as duas também concluem que ele deve ter uma quantidade insana de mana. A conversa deles logo é interrompida quando um coelho assassino aparece da floresta e o ataca de surpresa. O coelho escapa de Millie e dispara em direção a Caim, que consegue se esquivar e o finaliza com uma magia de vento. As professoras o parabenizam por sua primeira caça, e o garoto decide guardar o coelho em sua caixa de itens para mais tarde mostrar para sua irmã e para sua mãe. Millie fica encantada ao ver uma caixa de itens funcionando, e revela que ela está planejando comprar uma bolsa mágica, quando ela tiver com dinheiro suficiente. Ela muda de assunto, sugerindo que eles façam um pouco mais de caça, porque eles ainda têm tempo para caçar. Nina usa um feitiço de busca para localizar alguns inimigos. Vendo isso, Caim fica interessado em aprender o feitiço, e após uma breve explicação, ele já sabe como fazer. Ele tenta e consegue logo de cara, e não só isso, ele faz um tão potente que pode dizer o número e tipos de criatura que tem ao redor. Ele corre na frente em direção aos monstros e nosso grupo consegue dizimar grande parte deles. Mas alguns escapam para a floresta, então nosso protagonista prestes a persegui-lo é interrompido por suas professoras, que o param e explicam que entrar lá seria muito perigoso, já que em algumas décadas os monstros ferozes da floresta saem e tentam destruir a cidade, e é por isso que as cidades são cercadas por muros tão altos. Isso só dá ao nosso protagonista outro incentivo para se tornar um aventureiro, para que ele possa ajudar se isso acontecer de novo.
Mais tarde naquela noite, antes de ir pra cama, Caim verifica suas estatísticas e fica chocado ao ver que ele está nível 8 depois de fazer tão pouco. Ele culpa os deuses por torná-lo muito poderoso, chegando até a ficar revoltado imaginando os deuses rindo dele nesse momento. No dia seguinte, as tutoras preparam uma surpresa para o nosso protagonista, levando-o para a guilda de aventureiros para encontrar missões com monstros mais fortes. Enquanto eles conversam com a recepcionista para encontrar a missão certa, elas são interrompidas por um aventureiro de rank C, que tenta intimidá-lo só porque as duas são rank menores que ele. O Zé Ruela de Moicano começa a provocar as duas, perguntando se elas estavam fazendo uma missão de babá, já que estavam cuidando do nosso protagonista. O aventureiro chega perto do rosto de Millie e ordena que ela abandone Caim e vá buscar um drink para ele. Vendo isso, nosso protagonista não gosta nada desse comportamento. Ele segura o braço do cara, alertando que ele está interferindo no treinamento dele. Suas professoras mandam Caim sair dali correndo, mas ele não dá ouvidos e dá-lhe um tapão na cara do valentão para dar aquela educada, fazendo ele cair no chão com muita dor. O homem levanta putaço pronto para ensinar uma lição ao garoto, mas nosso protagonista desvia de seus socos e o desequilibra 2 vezes. O aventureiro saca sua espada para lutar com o garoto, assustando a todos por um momento, mas não tem como, rapaziada. Nosso protagonista se esquiva de todos os golpes desse esquisito, enquanto exige que ele peça desculpas para suas professoras. Não só isso, ele ainda é tirado como chacota. Ele manda um ataque com todas as forças e Caim segura apenas com 2 dedos, além de arremessar ele para fora da guilda como se fosse um pedaço de lixo. Os outros 2 ficam com medo e seguram Millie com uma faca, mas nosso protagonista não recua e arremessa os 2 chupetas para fora também. Suas professoras agradecem a ele por ter salvado elas desses marginais, e Millie percebe que ele é bom até em artes marciais, e nosso protagonista conta que apenas estudou isso em livros. Depois de resolver a confusão, eles partem para a floresta, onde continuam treinando todo dia. Nosso grupo até arranja tempo para fazer um piquenique e tomar um chazinho. 3 anos se passam, e finalmente o treino do nosso protagonista chega ao fim. Sylvia traz as roupas para o quarto de Caim, com a notícia que suas professoras se recusaram a estender a duração de seus contratos. Ele entende que não pode amarrar 2 aventureiras por muito tempo, mas ele se pergunta se tem uma maneira de agradecê-las, já que elas foram muito boas para ele ao longo dos anos. Caim lembra que Millie queria uma bolsa mágica, e naquela noite, ele se dirige para a floresta para coletar materiais de monstros para fazer a bolsa. Ele lembra que Millie gosta da cor vermelha, então ele derrota um ogro vermelho para coletar os itens. E para Nina, um verde seria melhor, já que ela escutava Matue. Então ele faz o mesmo com o dragão da terra, para pegar o que precisava. Enquanto isso, um guarda em seu plantão vê seus ataques da muralha da cidade e pensa que isso é um surto de monstros, assim soando o alarme. Seu pai prepara seus homens e corre para a floresta, mas quando eles chegam lá, tudo que encontra é uma cratera no chão e o lenço de Caim, com nenhum monstro à vista. Nosso protagonista completa a última parte do treinamento e elas oficialmente graduam ele. Elas reconhecem que nosso protagonista sempre soube de tudo, mas ainda assim foi bom ensinar ele. Caim usa a oportunidade para dar a elas a bolsa mágica que fez. Quando ele diz a elas os materiais que usou para fazer, elas dizem que mesmo um grupo de aventureiros de rank A teriam problemas para derrotar os monstros desse nível. Então ele diz para elas que a capacidade de armazenamento das bolsas não são tão ruins, pois caberiam uma mansão dentro. Isso choca as duas, e elas falam que as bolsas que ele criou seria considerado de nível de tesouro nacional, caso as pessoas descobrissem. Ele acredita que aprendeu muito com elas, incluindo o quão divertido foi se aventurar. Ele recebe um agradinho de cada lado e dá adeus às duas enquanto elas saem. Quando ele volta para casa, seu pai chega dando um sermão nele, já que tinha achado aquele lenço do lado da cratera que ele tinha feito no chão, e pediu para o nosso protagonista ter mais consciência em suas atitudes. Alguns dias se passam e nosso protagonista está fazendo uma exploração de masmorra. Ele se depara com um dragão de alto nível e a criatura o ataca, mas Caim se esquiva e rapidamente termina a luta com apenas um golpe. Ele não acredita que derrotou o dragão tão facilmente, pois o dragão parecia ser forte devido à sua aparência. Ele guarda sua lâmina na caixa de itens e verifica suas estatísticas. Ele abre e fica surpreso por ter subido tantos níveis. Seu poder mágico é de mais de 80 milhões de pontos, além de também ter recebido o título de inimigo de todos os monstros e matador de dragões, como resultado de sua caçada. Mais 2 anos se passam e Caim agora faz 10 anos. De acordo com a lei do país, ele deve ir para a capital para fazer seu debut, um evento obrigatório que todos os filhos de nobre devem passar. Então eles vão para lá como uma família. Sua irmã até o segura quando ela pensa em morar com seu irmão na capital no futuro. Isso daí vai dar um incesto. Ela sugere que ele deveria apenas fazer os exames de admissão e começar a frequentar a escola. Seu pai, Garmy, informa que a frequência escolar começa aos 12 anos, então ele ainda tem mais 2 anos para esperar. Enquanto Caim pergunta a seu pai quanto tempo levaria para chegar na capital, nosso protagonista aproveita para usar a magia de busca, assim evitando de serem surpreendidos por ataques de monstro durante o percurso. Assim que ele usa, rapidamente informa a seu pai que há uma batalha acontecendo a 3 km à frente. Seu pai fica bem surpreso por ele conseguir sentir isso de tão longe.
Nosso protagonista dá mais detalhes sobre a busca e conta que há algumas dezenas de monstros e que cercaram cerca de 10 pessoas. Seu pai informa a seus homens para acelerar o ritmo e aproveita e envia 2 guardas à frente para estar ajudando. Caim, vendo que naquela velocidade que estavam poderiam não chegar a tempo, ele decide ir na frente, pulando da carruagem em movimento e usando magia de vento para suavizar a aterrissagem, já emendando um feitiço de impulso que lhe permite encurtar a distância num tempo ridiculamente curto. Nem mesmo os guardas percebem que é ele. Enquanto isso, no campo de batalha, os humanos estão em sérios problemas, pois muitos soldados estão feridos e, para piorar, apenas um dos últimos homens mantém sua posição determinada a proteger a carruagem. Assim que a criatura se aproxima da carruagem, Caim aparece e começa a lutar imediatamente. Ele corre pelo campo de batalha, derrotando os monstros com golpes consecutivos. O número de monstros ainda é alto, então algum deles conseguem chegar perto da carruagem. Nosso protagonista hesita em usar magia, porque os cavaleiros seriam pegos no fogo cruzado. Então ele invoca sua espada e rapidamente começa a fatiar os orcs, um a um, indo para finalizar o último deles utilizando a espada de fogo. No final de tudo, ele segue até os soldados para verificar a situação, mas o soldado o avisa para ficar longe da carruagem. Caim percebe que erra melou em não ter se apresentado, então acaba fazendo isso. Eles relaxam um pouco quando ouvem que ele é filho do Marquês Garme, que logo é confirmado quando os outros cavaleiros finalmente chegam, e ficam surpresos ao ver que Caim tinha colocado todos no bolso. Um dos guardas desmaia devido aos ferimentos, e nosso protagonista corre e usa um feitiço de cura de alto nível, assim restaurando a saúde de todos os soldados que foram feridos no campo. Ele usa sua caixa de itens para guardar os corpos daqueles que não sobreviveram, e logo seu pai também chega e anuncia sua intenção de ajudar, mas ele também percebe que tudo foi resolvido. Enquanto ele pede que eles expliquem a situação, sua atenção é atraída quando ele olha o brasão na carruagem. Assim que a porta se abre, ele suspira e mostra respeito, assim como seu filho. Garme revela que as jovens diante dele são a princesa Telestia e a senhorita Silk, que é filha do duque. Ele expressa seu alívio pelas garotas estarem seguras, e elas logo o reconhecem e agradecem por terem vindo. Telestia acaba desmaiando com todo o estresse passado, então nosso protagonista se oferece para acalmar ela usando magia. Ele lança um feitiço relaxante que remove todos os fardos do coração das garotas, fazendo elas se sentirem mais leve, como se tivesse feito o número 2. Agora que elas se sentem melhor, elas expressam seu interesse no nosso protagonista, também se apresentando e agradecendo pelo salvamento. Elas informam que viram seu excelente desempenho pela janela da carruagem. Ele já fica todo serelepe quando vê as 2 meninas brigando por ele. Elas perguntam o que traz ele de tão longe, no meio do nada. Ele responde que está a caminho da capital para seu debut. As 2 revelam que também estão a caminho de lá, e elas imploram para que ele viaje com elas enquanto o arrasta para a carruagem, basicamente sem dar opção. Ele tenta chamar seu pai, que apenas observa sem entender nada. As carruagens começam a se mover juntas, enquanto Caim se senta entre as garotas para fazê-las se sentirem mais seguras. Ele nota que está um pouco apertado quando elas ficam perto dele, então ele tenta mudar para um assento diferente, mas elas não permitem. As garotas continuam a lutar por sua atenção, e não satisfeitas, agora elas querem que ele chame por seus primeiros nomes. De início ele acaba hesitando, e até se esforça para dizer com uma determinada formalidade, mas com um pouco de insistência, elas fazem-lhe cumprir as ordens. A conversa é interrompida por um dos guardas de Garme, dizendo a eles que estão chegando à cidade de Renoma, então eles deveriam se preparar para desembarcar. Depois de um tempo, eles chegam na cidade e Caim se desculpa, esperando vê-las novamente na manhã seguinte. As meninas queriam passar a noite com ele. Elas dizem que ainda estão abaladas por conta do acidente e o querem por perto para segurança extra. Seu pai ouve e implora para que reconsiderem, já que é um pouco inapropriado que eles 3 dividam um quarto. Mas essas 2 sapecas não estão nem aí pra nada, e repetem que estão extremamente traumatizadas e preocupadas que algum monstro possa atacar elas novamente. Elas não querem aceitar um não como resposta, já que Caim é o mais forte entre eles todos. Nosso protagonista não tem outra opção a não ser concordar calado, embora ele queira que o quarto seja grande com espaço para sua cama ficar longe delas. Seu pai o avisa para ter cuidado e lembrar quem elas representam. Ele coloca 2 camisinhas do posto no bolso do nosso protagonista e sai fora. Assim que anoitece, Caim entra no quarto. Ele fica um pouco desapontado, já que as camas estão muito juntas. Ainda mais depois que as meninas juntaram as camas, praticamente fazendo uma só gigante. Elas falam que continuam com medo e fizeram isso só para dormir de conchinha com ele. Depois de vários dias desde aquela primeira noite, nosso protagonista está parecendo um zumbi por não ter dormido nem um pouco, já que ele estava muito nervoso para conseguir relaxar. Quando eles finalmente chegam à capital real, ele fica animado para ver o palácio. E quando eles saem da carruagem, são recebidos pelo vice-capitão Gazard, que expressa sua mais profunda gratidão a Caim por ter salvado as garotas e alguns de seus homens. Ele já sabia sobre seus feitos e está impressionado. Caim usa isso como uma oportunidade para remover os que não sobreviveram da caixa de itens, para que suas famílias possam se despedir. O vice-capitão agradece em nome de todas as famílias, e nosso protagonista só quer que todos saibam a bravura que eles demonstraram diante daqueles 50 orcs.
Gazerd promete de que não são apenas as famílias, mas seus companheiros cavaleiros ouvirão a história. Dessa forma, Caim se prepara para partir, mas o vice-capitão o segura e o avisa que agora ele tem uma audiência com o rei. Isso deixa ele surpreso, que ele acabou de chegar na capital há pouco tempo. Gazard o leva ao salão do rei, onde os nobres já cercam a área. Ele se dirige ao rei e mostra respeito antes de ser instruído a levantar a cabeça. O duque começa a narrar a terrível situação em que Silk e Telestia se encontraram e como Caim derrotou sozinho todos os orcs. Os nobres começam a murmurar entre si, até que sejam instruídos a ficar em silêncio. Alguns nobres até começam a desconfiar de que uma criança foi capaz de tal façanha. Logo o duque anuncia que a coroa deseja recompensá-lo antes de passar a palavra ao rei. Ele começa comentando sobre seu excelente trabalho, pois tem certeza que se ele não estivesse lá, as meninas não teriam sobrevivido. Pensando nisso, ele dá a Caim o título de barão, ele também receberá 10 moedas de platina e uma mansão própria. Os outros nobres acabam não acreditando que uma criança de 10 anos recebeu tudo isso. Um deles, invejoso, chamado Corgino, fala pela multidão, enquanto ele protesta contra a decisão do rei. Nosso protagonista sente o mesmo, pensando que é muito jovem para tal título, mas o rei pergunta a Corgino se ele poderia realizar tal façanha, e quando ele não é capaz de responder, o rei diz a ele para voltar para sua posição. O rei então se vira para Caim para ouvir sua resposta. Ele sabe que não pode rejeitar o título, então ele o aceita com gratidão. O rei fica feliz ao ouvir isso e conclui a audiência. Ele também ordena que nosso protagonista vá para a recepção para uma discussão mais privada. Ele é escoltado até uma sala com seu pai, que fica surpreso que seu filho recebeu um título de nobreza. Apesar de ser o terceiro filho, ele é o primeiro a ser promovido. Eles se levantam quando o rei entra, já que não é uma audiência formal, e logo os instrui a se sentar. O rei agradece Caim mais uma vez, até mesmo se curvando para mostrar sua apreciação. Nosso protagonista e seu pai ficam em estado de choque. O pai de Silk também mostra gratidão, mas Caim implora para que ele levante a cabeça. O rei sente que também precisa expressar sua gratidão como pai. E quando começam a discutir seu futuro, Caim se destaca tanto na magia quanto na espada, e ele tem a proteção de todos os deuses. Em resumo, ele é simplesmente overpower. Como tal, não há como o reino deixar um talento assim por conta própria, e é por isso que ele fez dele um barão. Isso significa que ele receberá o pagamento de acordo com os regulamentos oficiais, já que sua mansão deve ser mantida. O rei diz a ele para falar com seu pai, caso ele tenha alguma dúvida sobre a nobreza, e também expressa seu desejo de dar a mão de Telestia em casamento. Não só isso, o duque também quer o mesmo para Silk. Isso surpreende nosso protagonista, mas deixa as meninas felizes. O rei explica que eles ficarão noivos até atingirem a idade adulta, e então vão se casar, fazendo-o assumir a responsabilidade, pois as meninas já manifestaram interesse, mas é revelado que esse discurso fazia parte do plano de jogo. O pobre rapaz olha para o pai em busca de opinião, mas ele apenas vira o rosto. Não lhe ajuda em nada, e sem escapatória, nosso protagonista acaba aceitando o casório, ou seja, virou barão, ganhou uma missão, dinheiro e ainda 2 ninfetas de brinde para se casar. O anime continua com o nosso protagonista indo até a igreja da capital. Ele faz sua oração, que o transporta para o reino dos deuses. Caim pede desculpas por ter demorado tanto para voltar, e diz a eles que ele quer fazer uma consulta sobre seus status. O deus velhote admite que seus status atuais são desumanos, e ainda afirma que ele não alcançou o nível máximo das suas habilidades atuais, e mesmo com isso, em seu estado atual, ele é provavelmente o humano mais poderoso do mundo. Ele até oferece a Caim a opção de se tornar um semideus, o colocando na mesma classe das bestas sagradas e dos dragões divinos. No entanto, ele o avisa que mesmo em seu estado atual, há limites para o que ele pode fazer sozinho, então ele deveria tomar cuidado. O velhote muda de assunto, dizendo que não há muito entretenimento nesse mundo, então ele sugere que Caim use o seu conhecimento da outra vida para estar criando alguma coisa, o que faz nosso protagonista pensar que talvez se ele pudesse introduzir algumas coisas novas que não existem nesse mundo, ele provavelmente se tornariam bem populares. Voltando para o mundo real, Caim é forçado a acompanhar sua mãe e irmã enquanto elas fazem compras, mas ele não fica confortável na loja, então ele aproveita para dar aquela fugidinha. Enquanto sai correndo de lá, ele avista Parma do lado de fora e corre para cumprimentá-la. Ele diz a ela que está na capital para sua cerimônia de debut, e a gatinha responde que nesse momento ela está em treinamento na loja de seu tio, que logo sai e dá as caras. Seu nome é Tamanes, e ele pergunta quem era esse garotinho que estava com ela. E Parma já solta pra ele, informando que nosso protagonista é da nobreza, o que faz ele pedir desculpas imediatamente pela sua atitude. Nosso protagonista não liga pra essas coisas de nobreza, mas está interessado em dar uma olhada na loja dele. Ele dá uma olhada e comenta sobre a variedade de produto que a loja produz. Caim acredita que Tamanes é capaz de executar sua ideia, então ele fala sobre um item recreativo que gostaria de produzir. Nosso protagonista desenha e explica os detalhes para ele ver, o que deixa Tamanes interessado. O comerciante gato acredita que pode produzir a um preço bem acessível. Ele está ansioso para começar a produção, deixando Caim bastante animado com a resposta, pedindo para ele fazer um protótipo.
Nosso protagonista joga uma moeda de ouro na mesa para estar cobrindo as despesas. Tamani se levanta em choque, já que era muito dinheiro para a tarefa que ele tinha pedido. Caim tenta deixar ele mais à vontade, explicando que ele deve pensar nisso como um investimento inicial. Então, vendo isso de outra forma, Tamani aceita a moeda com gratidão e promete, como chefe de sua empresa, que ele vai dar tudo de si nesse projeto, fazendo nosso protagonista sair da loja feliz. Mas essa felicidade não dura muito. Logo que ele sai da loja, rapidamente ele vê sua irmã, um pouco chateada por ele não ter ficado para ver os vestidos dela. Ela começa a reclamar, mas ele faz um elogio, que logo acaba com sua raiva. E ela não deixa escapar, dizendo a ele, quando chegarem em casa, ele vai ver cada roupa que ela comprou. E aquela noite foi longa, né? Ele teve que se sentar enquanto ela experimentava roupa por roupa, fazendo ele elogiar ela, deixando ela toda boba. Já no dia seguinte, a empregada informa que Tamani solicita a presença de Caim na loja, e ele rapidamente se dirige até lá. Ele fica maravilhado com a qualidade do trabalho, e ainda mais surpreso com o tempo de entrega. Tamani aponta que ainda precisa de alguns ajustes, mas fez dele como sua prioridade para terminar. Nosso protagonista conta que esse jogo chamado Reverso é exatamente como ele imaginou em sua cabeça, e ainda sugere que eles tenham uma partida para testar o tabuleiro. Ele joga com Parma enquanto explica as regras para eles. Tamani fica animado porque tem certeza que o jogo iria viralizar. Caim se sente um pouco culpado por aceitar todo o crédito do jogo, já que esse jogo é um clássico da sua vida anterior. Mas Parma comenta como era divertido jogar, parecendo uma viciada em pedra, já querendo jogar novamente. E com essa avaliação tão positiva, nosso protagonista gostaria de produzir uma versão regular e uma separada para os nobres. Ele tem certeza que a classe alta gostaria de um produto de aparência mais sofisticada, mas ele também quer que a versão regular seja algo que qualquer um possa pagar. Então ele pede para ser feita 50 versões para nobres e 1000 versões regulares para fabricação, onde eles fariam um contrato para produzir mais, se houvesse necessário, que seria determinado pelas vendas. Tamani sabe que sua empresa não tem grana para isso, então nosso protagonista fornece a ele mais dinheiro, e o surpreende. O artesão sugere que eles elaborem um contrato e o apresentem ao deus do comércio. Então eles levam sua amostra para o altar e juram ao deus que cada um cumprirá sua parte do contrato. E é aceito quando desaparece, o que significa que ninguém será capaz de produzir o mesmo produto durante 3 anos. Com as coisas já oficializadas, Caim quer que eles já comecem a vender o produto no próximo mês. E comenta também que gostaria que Tamanis preparasse um mais extravagante ainda, será entregue à família real. Isso pega o artesão de surpresa. Ele é apenas uma pequena empresa e grandes negócios. Então só de receber essa tal oportunidade, ele fica empolgadaço, galudo. Nosso protagonista está confiante de que pode produzir um que impressionará até mesmo o rei. E Tamanis promete atender a esse pedido. Enquanto ele volta para casa depois da reunião, Caim é informado que a cerimônia de debut está para começar. Então ele vai correndo com seus pais. Seu pai lhe avisa que desde que se tornou barão, na última audiência com o rei, muitos olhos estarão sobre ele durante este evento. Então avisa para tomar cuidado com os outros pais, que tentarão apresentar suas filhas a ele. Nosso protagonista não é bobo e promete lidar com isso corretamente, deixando até seu pai surpreso com uma resposta tão madura. Eles chegam pro debut e Caim dá de cara com o Corgino, que já olha feio pro nosso protagonista. O gordinho deve estar com fome. Enquanto ele vai andando, ele é chamado pelo Duque, que se apresenta formalmente junto de sua filha. O garoto começa a elogiar ela, até que o Duque interrompe com uma risadinha amarela. Caim e seu pai saem vazados de lá, e logo mais a família real aparece. O rei faz um discurso para estar inspirando a próxima geração de crianças, e termina com um brinde elegante. Todos então se alinham para cumprimentar o rei e sua família. Quando é a vez de Caim, ele se apresenta e também elogia Teleste, a ponto dela ficar toda vermelhinha. Um galanteador nato, fazendo até mesmo que o rei dá um sorrisinho sacana. Nosso protagonista aproveita para falar com o rei e apresentar o jogo reverso que ele desenvolveu em cooperação com a empresa Sarakan. O rei fica interessado, então ele o convida para uma audiência privada mais tarde, onde ele possa explicar o jogo. E obviamente falar sobre a princesa também, né? Segura esse Bilal aí, moleque. Seu pai até então não conhecia o projeto de criação do jogo, e Caim explica que desde que foi promovido a barão, ele temia não ter dinheiro suficiente para manter a mansão, então ele teve que encontrar outras fontes de renda. Seu pai entende seus pontos, e por já terem concluído o debut, seus pais decidem ir embora mais cedo para resolverem algumas coisas. Então falam para Caim para tentar interagir com algumas crianças da sua idade para que ele possa se sentir como uma criança normal pela primeira vez na vida, né? Mas seus pensamentos são interrompidos quando Silk aparece, para falar com ele enquanto eles esperam por Telestia. Os dois se sentam e começam a conversar. Nosso protagonista se sente mais confortável quando Silk conversa com ele sem toda a formalidade. Ela então começa até a provocá-lo, o que deixa Caim um pouco nervoso. Um gordinho que se chama Rabbit e é filho daquele nobre chato, chega com seus amigos e o interrompe. Ele cumprimenta a Silk, esperando que ela retribua amavelmente, mas ela apenas se levanta e educadamente o cumprimenta, como uma dama.
Um dos amigos de Rabbit exige que Caim demonstre respeito ao seu chefe, permitindo que ele se sente com Silk, já que ele é o filho mais velho do Corgino. Nosso protagonista se levanta e o cumprimenta antes de se apresentar como um barão, mas os garotos acabam interpretando mal, achando que ele tinha dito que seu pai era um barão, que é um posto inferior ao dos pais dele. Então eles começam a desprezá-lo, já que ele não falou seu sobrenome. Eles especulam que ele deve ser de um posto bem baixo, então Rabbit ordena que ele peça desculpas por grosseria. A maneira como ele falou com Caim acaba ofendendo Silk, então ela tenta defendê-lo, mas nosso protagonista interrompe, afirmando que é Rabbit quem vai se desculpar primeiro. Ele considera isso uma briga e pergunta se ele quer resolver isso do lado de fora. Clássica briga de escola falando que vai pegar na saída. Silk vê que a situação tá piorando e começa a se comportar como uma donzela em perigo, mesmo Caim repetindo que ela não precisava ter vindo. Os dois ficando tão próximos começa a deixar Rabbit um pouco ciumento, então ele grita para eles pararem enquanto estiver falando. Ele revela que seus dois amigos têm a bênção de Deus e podem usar magia. O primeiro pivete se aproxima e faz uma coreografia toda estranha para invocar magia. Simplesmente lança um feitiço bola de fogo patético. Se eu colocasse um fósforo perto da bunda e peidasse, sairia uma bola de fogo maior. O outro lacaio do gordinho faz o mesmo, mas dispara um feitiço de pedra, que é bizarramente fraca. Quando eles se preparam para atacar novamente, Silk se irrita e os impedem, dizendo ao trio que Caim não é filho de um barão, mas ele próprio é um barão. Ela revela que ele é filho de Garm, e foi ele quem salvou a princesa e ela de um exército de 50 orcs sozinho. Os três ficam em estado de choque, que ouviram sobre o ocorrido. Ela então ordena que eles se curvem, já que ele os supera em poder. Eis que os três bananas então imploram por perdão, por sua estupidez, e acabam se desculpando. Silk acha toda a situação divertida, e quando fala com Caim sobre isso, sabendo que os meninos estavam sendo enganados, mas ainda assim, ele continuou atuando. Ela comenta que ele tem um lado sombrio e promete contar a Telestia sobre isso. Nosso protagonista implora para que ela não faça isso, então ela promete não dizer uma palavra, desde que ele saia com ela para um encontro. A princesa chega de surpresa e os ouve conversando sobre manter um segredo, e quer saber o que aconteceu. Nosso protagonista fecha a boca de Silk com as mãos, o que nessa época é visto como íntimo, e a princesa então usa isso como alavanca para descobrir a verdade, ameaçando contar ao pai de Silk. A garota então revela que eles estavam planejando um encontro. Isso deixa a Telestia com ciúmes, então Caim fala que eles podem ir junto como um trio. O rei acaba interrompendo e convocando Caim para uma conversa. Enquanto eles jogam reverse, o rei adora, a ponto de querer torná-lo exclusivo para a realeza. Mas Caim responde que pretende lançá-lo para todos jogarem. O Duque também está por perto, então os dois usam a oportunidade para avisar Caim, para não esquecer que ele vai se casar com a princesa e a filha do Duque. E como aquilo ainda era segredo, era bom ele tomar cuidado. Já no dia seguinte, Caim é convocado por Magna, onde ele oficialmente lhe entrega a chave e o mapa de sua mansão, juntamente com seu título de barão. Nosso protagonista agradece animado, enquanto o velho explica que a ausência do rei é porque ele tinha um encontro com alguém. Caim fica aliviado ao ouvir isso, pois significava que ele seria capaz de voltar para casa mais cedo. Até parece, né? Seu plano de ficar de boa é arruinado, quando o Duque Eric interrompe para desafiá-lo no jogo reverso. Caim obviamente não pode negar o pedido de um de seus futuros sogros, né? Pena que não pararia por aí, porque Magni e os outros nobres expressam sua vontade de jogar depois do Duque, ou seja, azedou. Depois de jogar com todos, Caim segue o mapa e chega à sua nova casa, e a descobre numa situação precária, o que o deixa desapontado. Por fora, todas as janelas estão quebradas, plantas inundaram o portão principal e outras partes. Ao entrar, o local está todo empoeirado, e as luzes não funcionam. Ele pensa que as pedras mágicas estão esgotadas, então ele usa uma lâmpada para iluminar o local. Ele continua a inspeção e fica impressionado com o tamanho e a simplicidade. Ele usa sua habilidade mágica para limpar e consertar instantaneamente toda a mansão, e tudo é restaurado, deixando novinho em folha. Após isso, ele se deita em seu quarto por um momento, para apreciar o fato de que aquela mansão era dele. Mas essa relaxada não dura muito, até que Sylvia chama ele dizendo que os funcionários chegavam. Ele desce para mostrar seu agradecimento por ela ter seguido para sua nova casa. A empregada está honrada por ele ter chamado ela. Com a ajuda de seu time, ela promete trabalhar duro, exclusivamente para ele. Seu novo mordomo, Colan, também se apresenta. Ele está ali por recomendação do antigo mordomo da família de Caim. Colan revela que ele ouviu todos os feitos incríveis de seu novo mestre, mas nosso protagonista tenta minimizar tudo isso. Sylvia ordena que suas empregadas comecem a limpar o local, mas elas rapidamente percebem que tudo já estava limpo impecavelmente. E Colan fica surpreso, quando Sylvia considera normal que Caim já tenha limpado a mansão com magia. Ela então informa seu mestre que eles vão terminar de colocar seus pertences pessoais na nova casa. O mordomo então sugere para o nosso protagonista que ele volte para sua antiga casa, lembrando que seus irmãos mais velhos estão lá. Ele corre para encontrá-los e eles ficam impressionados ao ver que seu irmão mais novo recebeu um título de barão e uma mansão antes deles.
Sua irmãzinha tá bem animado para ver a mansão, mas os irmãos tentam assustá-la, apontando que pelo fato da mansão estar destruída, significaria que tinha fantasmas por lá. Isso assusta um pouco, mas ela tá confiante que Caim vai protegê-la. Ele apenas garante a ela que nada assustador aparecerá. Junto com seus pais e sua irmã, eles mais tarde vão visitar a nova casa do nosso protagonista. Eles ficam surpresos ao ver que ela não tá caindo aos pedaços. Sua mãe comenta que é como uma casa nova, já seu pai fica um pouco confuso, porque ele tinha certeza de que ela estava em ruínas e caindo aos pedaços quando ele viu há anos atrás. Caim então conta que o motivo disso é porque ele tinha limpado com magia, e eles continuam fazendo um tour pelo local. Enquanto eles andavam, Garmin percebe a falta de obras de arte pela casa. Nosso protagonista não sabia que precisava de algumas, mas seu pai explica que os nobres gostam desse trabalho. E então decoram suas mansões com coisas como vasos, quadros, armaduras, em alguns casos até monstros empalhados. Quando ele fala sobre monstros empalhados, chama a atenção do nosso protagonista, e ele logo diz à sua família que tinha preparado algo. Até que do nada, Sylvia dá um grito repentino. Garmin suspeita de um ataque inimigo e corre até ela com seu filho. Quando chegam na sala, nosso protagonista tinha simplesmente colocado uma estátua de dragão empalhada. O único problema é que ele tinha esquecido de contar que tinha colocado ali, deixando até mesmo seu pai em choque com a visão. E se pergunta como ele tinha aquilo, e nosso protagonista fala que ele tinha derrotado o dragão em batalha. Seu pai fica sem acreditar no que estava ouvindo, e revela que um dragão vermelho é um monstro de classe calamidade, que é difícil até mesmo para um grupo de aventureiros de nível alto. E isso surpreende Caim, porque tinha sido muito fácil de derrotar. Seu pai apenas o aconselha que da próxima vez conte para suas empregadas, e ainda afirma que um dragão vermelho empalhado vale cerca de 1000 moedas de platina. Caim faz algumas conversões de moeda, e isso valeria exatamente 10 bilhões de ienes. E seu pai fala que essa peça é o suficiente para compensar a falta de arte pela casa. A conversa deles é interrompida novamente por outro grito. Eles correm e dessa vez é a mãe dele. Ela se assusta com o bidê que ele instalou no banheiro. Até seu pai fica interessado em ver o quão bom é receber uma jatada no botico. Então ele usa e todos acabam gostando. Eles pedem até que alguns sejam instalados em sua antiga casa. Aproveitando o clima, seu pai conta ao nosso protagonista que ele deve fazer uma festa para estrear sua nova mansão, pois é meio que uma regra entre os nobres. Então mais tarde pela noite, Caim está sentado em seu escritório com Sylvie e Colan. Ele está um pouco estressado em ter que dar uma festa, mas seu mordomo chega e diz que ele fez uma lista das pessoas que ele deveria convidar, e também já tinha feito uma lista das coisas que ele deveria comprar. Já que ele é um nobre de classificação baixa, ele não poderia enviar um convite ao rei, pois isso seria rude. Quanto à hospitalidade, Sylvia sugere que ele seja ele mesmo, em vez de tentar fazer algo tradicional. Durante os próximos dias, ele faz copos de vidros especiais, nunca vistos antes nesse mundo. Também serviria meio que como uma lembrança da festa. Passando para comida e bebida, ele dá a seu chefe privado uma receita para fazer um prato de hambúrguer. Ele chama a Sylvia para provar e ela não consegue acreditar como a refeição é deliciosa. Ela ainda degusta um espumante e não consegue acreditar o quanto isso combinou com a carne. Ela nunca tinha experimentado uma bebida com essas propriedades. Caim então explica que usou magia para fazer um vinho com gás. O mordomo interrompe a conversa para informar seu mestre que um mensageiro veio do Palácio Real. Ele havia sido convocado pelo rei, que ficou puto por não ter recebido um convite para sua festa de estreia na mansão. O duque e o primeiro-ministro Magna têm esfregado o convite na cara do rei, e ele não está nada contente com isso. Ele ainda fala que foi ele quem lhe deu a mansão, então o mínimo era convidá-lo. Enquanto o rei esperava uma resposta encarando nosso protagonista, Eric lembra ao rei que apenas nobres de alto escalão poderiam convidá-lo para suas mansões. Eis que o rei fica com os olhos cheios de lágrimas, enquanto repete que é o futuro sogro e é como o segundo pai de Caim. Nosso protagonista o acalma e pede desculpas, dando uma explicação. E então entrega pessoalmente o convite. Isso deixa o rei feliz, enquanto ele esfrega na cara dos outros dois que zoavam ele. Caim volta para sua nova mansão e informa sua equipe que o rei estará presente, o que deixa todos chocados. Eles ficam bem confusos, até que ele revela que a princesa Telestia e a filha do duque são suas noivas. As empregadas gritam sem entender nada, mas o protagonista só dá uma risadinha e diz que conta com elas para fazer com que sua alteza se sinta em casa. Já pela noite, a festa começa e os nobres são abordados ao chegarem na mansão. Todos ficam impressionados com o dragão vermelho que Caim derrotou e empalhou. Com todos reunidos no salão, nosso protagonista faz um discurso de boas-vindas. Seus convidados comemoram, enquanto bebem e elogiam o gosto adorável do espumante. Até seu pai fica surpreso com a bebida. Caim explica como ele usou a magia de água para deixar gelado, e Eric interrompe para elogiar a comida e também as taças. A atenção de todos é tomada quando o rei faz sua entrada com a rainha e a princesa Telestia. Ele ordena que todos voltem para suas conversas e se sentam em sua mesa. Ele é imediatamente servido com espumante, que já fica fascinado com a taça e faz comentários sobre sua beleza.
Ele então toma um gole e fica ainda mais animado quando as bolhas estouravam na boca. Caim serve um hamburgão para ele e também consegue impressionar novamente o paladar da realeza. O rei conta que amou tudo no hamburgão, pedindo até a opinião de Telestia, que também havia gostado. A rainha interrompe a conversa, falando sobre o bidê do banheiro. O rei se interessa em ver o motivo da rainha fazer tanto alarde. Ele vai até o banheiro, também leva uma borrifada e é aprovado pelo rei também. A ponto até mesmo do rei pedir para ele instalar no palácio. Ele fica profundamente fascinado com tudo que viveu desde que entrou na mansão. O rei faz diversos elogios ao nosso protagonista, afirmando que ele tem uma ótima hospitalidade. Todos ficam encantados por ele ter recebido tal elogio e começam a bater palmas para o nosso protagonista. Nisso, o mordomo Colan puxa nosso protagonista para o lado, informando que o pela-saco do Corgino havia chego. Nosso protagonista vai até a entrada para receber o nobre, e Corgino agradece a Caim pelo convite, mas aproveita a chance para olhar a mansão, comparando ela com um muquifo. Enquanto ele vai entrando, Colan está prestes a avisar sobre o monstro empalhado na sala, para ele não se assustar, mas nosso protagonista quer que o gordinho sofra um pouco, assim parando seu mordomo. Eles se juntam a ele enquanto ele borra as cuecas de medo, e enquanto ele continua a insultar Caim ao entrar no salão, ele também começa a insultar os convidados, e pela reação dos convidados, acho que ninguém gosta desse cara, viu? Quando é servida a bebida para ele reclama que há muito barulho, e Corgino já começa a menosprezar a bebida antes mesmo de prová-la. Só que quando ele toma um pequeno gole, ele fica surpreso com o sabor agradável e único, mas tenta não esboçar reações. Depois é servido com a comida, e ele adora, mas mente dizendo que é nojento. Ele continua a se comportar rudemente. Colan até pede para o nosso protagonista relaxar, já que Corgino é um marquês, então não poderia fazer escândalo. Para acalmá-lo, Caim traz alguns dos copos de vidro como surpresa, mas Corgino quer todos eles, apesar de ter sido informado que todos os convidados também levariam para casa como lembrança. Ele também exige a receita da comida, escrita na hora que ele for embora. Nosso prota recusa educadamente, o que só irrita o marquês, que começa a tentar diminuí-lo, mas ele permanece firme até o rei chegar, pegando o Corgino de surpresa se comportando mal. O rei dá uma verdadeira lição nesse marquês folgado, o colocando em seu lugar, falando para ele nunca mais repetir tal comportamento, e ainda fala que o seu futuro poderá estar condenado com essa atitude, e a única coisa que resta pro Corgino é se desculpar e sair correndo com o rabo entre as pernas. Silk vai até nosso protagonista e informar que ela sabe que ele armou para que o rei pudesse ver como Corgino realmente é. O rei os ouve e puxa Caim pro lado, para que ele saiba que ele não gostou de ser manipulado, fazendo o Duque e sua filha darem risada. Alguns dias depois da festa na mansão, nosso protagonista vai até o quartel-general dos cavaleiros, a pedido do primeiro-ministro Magna. Ele encontra o vice-capitão Dain e se cumprimentam. Nosso protagonista informa que Magno aconselhou a deixar alguns materiais de monstro no QG. Por Dain já conhecer tudo por ali, ele leva nosso protagonista a um pequeno depósito, para que ele descarregue. Mas aparentemente Dain não tem noção dos monstros que nosso protagonista caça, né? E Caim educadamente fala para ele que a sala não seria grande o suficiente. Isso deixou surpreso. Então ele pergunta se os monstros são do mesmo tamanho do dragão vermelho, que estava exibido na casa dele. Caim garante a ele que não há nada desse nível, mas conta de que teria um dragão da terra entre os monstros. Isso pega o vice-capitão de surpresa, que até mesmo um grupo de nível A sofreria para derrotar o dragão. Mas o protagonista não sabe nada detalhado sobre os monstros, tudo que ele sabe é que os bichos eram grandes. Agora que ele entende a proporção, Dain permite que ele os descarregue no pátio, para que os cavaleiros os arrumem mais tarde. Ele então ativa sua caixa de itens, liberando o conteúdo. Diversos monstros de alto nível começam a se acumular, que faz com que Dain grite. Ele tá sem entender nada, mesmo tendo sido avisado. Seu espanto só continua a crescer quando ele confirma que Caim derrotou todos os monstros sozinho. Ele simplesmente pergunta incrédulo se Caim era um herói ou um discípulo dos deuses, ou algo do tipo, percebendo uma leve reação do nosso garoto, que logo já muda de assunto, afirmando que é apenas filho de Garm e nada mais. O vice-capitão fala para ele que pode demorar um pouco para avaliarem tudo, já que são tantos, mas ele não tem nenhum problema com isso. Com os trabalhos feitos, ele rapidamente tenta sair, mas o vice-capitão o impede, pedindo para que ele ajude com o treinamento dos cavaleiros. Ele também quer que Caim conheça sua capitã. Ele fala que a chefe dele ama pessoas fortes, então ele adoraria mostrar o que Caim pode fazer. Nosso protagonista sem opções concorda, e mais tarde, o resto dos cavaleiros se reúnem enquanto Dain apresenta nosso protagonista. Ele o apresenta como um jovem barão que aniquilou 50 orcs e salvou a princesa. A capitã ainda não deu as caras, mas Dain garante que logo ela deve aparecer. Então, para adiantar essa aparição da capitã, eles poderiam iniciar algumas batalhas simuladas. Caim começa a imaginar na sua cabeça de que essa capitã seria uma pessoa super monstruosa. E o vice-capitão então informa seus subordinados, para falar sobre as batalhas simuladas, mas eles estão um pouco preocupados, já que Caim é apenas uma criancinha. Dain permite então que aquele que falou isso enfrente o garoto primeiro. O cavaleiro até sente pena do nosso protagonista, e decide dar para ele uma vantagem. Ele aceita a oferta e vai em sua direção,
mas Caim é tão rápido que o cavaleiro simplesmente nem vê o movimento, e já era tarde demais. Ele se levanta em choque porque foi desarmado agressivamente, e o cavaleiro desiste depois de ver a diferença entre suas forças. Caim parece preocupado que ele possa ter exagerado, mas agradece enquanto tenta sair, mas logo é impedido de novo. O vice-capitão fica impressionado com o que ele acaba de ver e não deixa nosso protagonista ir embora. Devido às habilidades de Caim, ele sugere que ele enfrente 30 cavaleiros de uma vez só. Prestes a avançarem contra Caim, sua capitã grita do topo de um prédio para pararem os ataques. Ela pula para baixo, querendo saber por que todos esses cavaleiros estavam apontando suas espadas para uma criancinha. Ela dá uma bronca neles por não terem orgulho, e a capitã então se vira para Caim e o abraça, perguntando se ele estava bem, e falando para ele não se preocupar, que agora ela estaria por perto. Ele fica admirado com a orelha dela, e a primeira coisa que percebe é que ela era uma elfa. A capitã então se dirige a Dain, o repreendendo por não ter parado com essa covardia. O vice-capitão calmamente explica que Caim é o famoso herói que derrotou os orcs e salvou a princesa. A capitã ficou um pouco surpresa ao saber que ele realizou tal façanha. Sua aura em relação a ele muda drasticamente depois de ouvir isso, e nosso protagonista fica tenso quando sente isso. Ela imediatamente saca sua espada toda animada, enquanto o desafia para um duelo. Dain lhe fala que seria melhor ela se apresentar primeiro, mas ela discorda, afirmando que eles conversarão apenas com suas espadas. O resto dos cavaleiros já conhece o desejo de lutar contra oponentes fortes da sua capitã, então eles apenas se desculpam e saem dali. Eles até duvidam que Caim seja capaz de acompanhar sua espada, já que ela tem o título de mestre espadachim. Nosso protagonista os ouve e começa a ficar um pouco intimidado. A capitã sinaliza para eles começarem, mas nosso garotinho fala que ele tá com uma espada de madeira, mas ela garante que sua espada é cega, então não teria problema. Eles começam a luta e ela já sabe que a luta vai ser boa. Os dois usam seus poderes de impulso enquanto começa uma trocação franca pelo campo de treinamento, deixando todos surpresos. Em geral, fica chocado ao ver nosso protagonista acompanhar a capitã, e ficam perplexos quando ele foge rapidamente de seu ataque, e acaba vencendo o duelo por finalização. Ela parece chocada de cara, mas imediatamente se transforma quando ela processa o tamanho da força de Caim. Naquele momento, ela anuncia que quer se casar com ele, e todos soltaram um grito coletivo com a declaração. Caim a afasta porque não sabe nada sobre ela, então ela se apresenta oficialmente como Tijuana von Lieber, que também detém o título de Visconde honorário. Ela é filha do Duque Lieber, que supervisiona a Floresta do Norte. Como ela é uma elfa e vai viver mais de 300 anos, ela fala para ele ficar tranquilo, porque ela não vai envelhecer, então ela poderia esperar Caim completar sua idade adulta. Nosso protagonista corre para se proteger atrás de Dain, enquanto aponta que a filha de um duque não poderia decidir seu casamento sozinha. Mas Tijuana fala para ele não se preocupar, já que ela disse às pessoas de sua casa que ela não voltaria até encontrar um marido, então eles ficariam emocionados com a notícia. Nosso protagonista responde que do lado dele não é fácil, pois há pessoas que ele deveria consultar antes de fazer algo, e quando ele pede apoio para Dain, ele simplesmente finge estar dormindo. A elfa concorda com sua declaração e ordena que seu vice-capitão traga Caim junto para eles discutirem isso com o rei, arrumando uma audiência agora mesmo. Nosso protagonista está literalmente ferrado, porque seria um caos se o rei ouvisse sobre isso. Eles chegam até o rei e Caim já sabe que está com problemas. Ele fica olhando para baixo, com muito medo de fazer contato visual com o rei, que havia arranjado tempo para a audiência, depois de saber que era algo urgente. Sem papas na língua, a capitã Tijuana simplesmente vai direto ao assunto e informa ao rei sua intenção de casar com Caim. Esse anúncio deixa o pai de Caim e o rei sem palavras. Eles querem saber como ele realizou tal façanha, e nosso protagonista tenta explicar que apenas a tinha derrotado numa batalha simulada, e ela era emocionada, né? O rei lembra a Caim que ele estava noivo da princesa Telestia e da senhorita Silk, mas como nosso protagonista não podia contar, pois era confidencial, então a capitã não estava sabendo disso. Então eles revelam que Tijuana vem do território de Lieber, que era originalmente uma nação elfa, e por conta de sua beleza, os elfos sempre foram arrastados para as guerras, por aqueles que queriam escravizá-los. No entanto, no país de Esfor, o primeiro rei Yuya garantiu que não houvesse discriminação baseada na raça. Então os elfos ficaram mais do que felizes que suas terras pertencessem ao reino Esfor, para que ficassem sob sua proteção. No entanto, o território Lieber é autogovernado e é basicamente igual a qualquer outra nação independente. Em outras palavras, Tijuana é como se fosse uma princesa, e ele havia recebido uma proposta de casamento dela. Por ser uma situação difícil, o rei informa a Tijuana que Caim já está noivo de sua filha, assim como da filha do Duque Eric. Isso choca a capitã Tijuana, mas depois de ouvir isso, ela percebe que ele é ainda mais extraordinário do que pensava. E o rei não tem outra opção, a não ser permitir que ela se junte ao harém do nosso protagonista. Porém, ele pede para que ela escreva uma carta para o seu pai, pedindo permissão. Ela reconhece a ordem, e animada com tudo isso, leva Caim com ela para que eles possam lutar um pouco mais. O rei, simplesmente incrédulo, não consegue acreditar ainda
Caim havia derrotado seu cavaleiro mais forte. Então eles discutem como Caim pode ser tão novo e tão overpower ao mesmo tempo. O rei até questiona Garm para tentar explicar, mas ele também não faz ideia de onde vem essa força. O vice-capitão Dain comenta uma estranha resposta onde ele suspeita que Caim seja o discípulo dos deuses, e o rei sente que isso significa que algo estaria acontecendo. O primeiro-ministro Magna surge com uma maneira de testar nosso protagonista, que é mostrar a ele um livro. Então mais tarde, Caim encontra Dain novamente nos corredores, e ele tá exausto de tanto lutar com a Tijuana. Ele revela que agora tem o título de mestre espadachim adicionado ao seu status, depois de praticar tanto com ela. O vice-capitão interrompe suas reclamações enquanto arrastava de volta para o rei, e quer uma audiência com ele. Mas o protagonista fica um pouco assustado quando vê que todos estão reunidos dentro da sala. O rei então explica que o convocou porque quer mostrar algo a ele. Magna pega e mostra um livro de escritura mágica de nível imperial que foi repassado para a família real. Eles informam que foi o primeiro rei Yuya que havia escrito. Isso deixa Caim animado, por ele ter a oportunidade de examinar tal magia de alto nível, pois na biblioteca de magos do palácio só havia livros até o nível Mega. Ele começa a ler os feitiços e fica impressionado. Isso confirma as suspeitas do rei, ao revelar a Caim que ninguém pode ler o livro que ele está segurando, já que o livro estava escrito na língua do primeiro rei, que era a língua japonesa. Agora tudo começa a fazer sentido, porque só de ver o nome do antigo rei, nosso protagonista conclui que Yuya foi reencarnado, assim como ele. O rei continua dizendo que eles só sabem que isso é magia de nível imperial, porque essa é a informação que foi passada para ele. Então ele pede Caim para se identificar oficialmente. De início, ele fica um pouco preocupado que possa perder tudo, se dizer realmente a verdade, mas ele interrompe seu pensamento e diz com confiança que vai confessar tudo. Mas eles deveriam prometer que isso não sairia daquela sala. Caim também informa que deixará o reino em paz se não gostarem do que ouvirem. Ele começa revelando que ainda tem suas memórias de sua vida anterior. Essas são memórias de uma terra diferente, de onde o primeiro rei também veio, que se chamava Japão, e ele pede desculpas por não ter contado isso antes. Garm questiona se ele é realmente seu filho, mas Caim confirma que não há dúvida sobre isso. Ele revela que os deuses lhe disseram quando foi batizado aos 5 anos, e todos da sala ficam surpresos por ele ter conhecido os deuses pessoalmente. E não para por aí, ele continua dizendo que conheceu todos os Sets, e ainda está em contato frequente com eles. Quando pedem para que ele mostre seu status, eles ficam simplesmente sem acreditar no que estão vendo. Com os títulos que ele detém, o rei sente que até mesmo ele, na verdade todos os cidadãos do mundo inteiro deveriam se curvar a Caim, de tão alto que é o título de escolhido por Deus. Esse comentário assusta nosso protagonista, então pede ao rei que gostaria de continuar com sua vida atual, e que já ter sido nomeado barão é uma honra muito maior do que ele merecia. Ele ainda informa que em sua vida anterior, ele perdeu todos os seus parentes, e se sentia sozinho, mas nessa vida, ele é tão amado que não deveria tirar isso dele. Ele fala pro seu pai que tem orgulho de ser seu filho, e pede desculpas novamente ao rei por esconder tudo. O único desejo de Caim é que eles continuem o tratando da mesma forma. Mesmo após ouvir tudo, o rei decide que continuará reconhecendo ele como filho de Garm, mas oferece a ele a posição de rei, deixando todos incrédulos. Mas a conversa chega ao fim, quando Tijuana invade a sala com uma carta de seu pai aceitando sua decisão, e como de costume, ela arrasta Caim para longe de novo. Os adultos da sala sentem que não há nada com que se preocupar quando se trata do nosso protagonista. E o rei só espera e deseja que ele proteja o país e aqueles que ama. Um pouco mais tarde, nosso protagonista encontra com suas outras futuras noivas, e a única coisa que resta para ele é pedir desculpa por ter adicionado outra garota pro seu harém. Mas elas até que parecem entender, mesmo tendo ficado nervosas por alguns segundos. Mas fé nas malucas, pessoal, porque novamente a conversa é interrompida quando Tijuana invade outra sala novamente e arrasta nosso protagonista para mais uma batalha simulada. Se ela é viciada assim em batalha, imaginem enquanto nosso protagonista dava uma lida no livro imperial, ele conclui que o primeiro rei daquele reino era realmente japonês. No livro, o antigo rei dizia que ele morreu em um acidente e tinha sido transferido para esse novo mundo em sua forma original. Caim então descobre que as reencarnações não foram as mesmas, e enquanto ele lia, Telestia e Silka aparece, perguntando o que ele estava fazendo. As duas presumiram que ele estava estudando por vestibular, então elas querem que os três estudem juntos. No entanto, nosso protagonista imediatamente recusa e inventa uma desculpa enquanto saia correndo. Ele até pensou que tinha conseguido escapar, mas eis que sua terceira esposa aparece e o convida para batalhar. E pela segunda vez, nosso protagonista consegue fugir e recusar. Acontece que Caim estava realmente esperando por aquele dia, que é o seu aniversário de 12 anos. Usando uma roupa nova, nosso protagonista vai até a guilda dos aventureiros para estar se registrando. Caim entra na guilda animado, quando de repente ele esbarra em alguém. Quando questionado, nosso protagonista responde que veio se registrar como um aventureiro. O cara olha pra ele, dá um tapinha na cabeça e fala pra ele se cuidar. Caim, meio pensativo, fica se perguntando se já tinha visto esse cara em algum lugar. Nosso protagonista caminha em direção à mesa da recepcionista, onde a garota deu a ele um formulário para ser preenchido.
Caim decide não mencionar seu título de barão e apenas entrega o formulário após preenchê-lo. A recepcionista diz a ele o próximo passo, que é colocar seu sangue em um cristal. O cristal acende e a mana de Caim foi registrada ao seu cartão da guilda. A garota entrega a ele, enquanto informava que seu rank seria G, o mais baixo. Enquanto olhava para o cartão, ele de repente se lembrou de suas professoras, que eram rank D. Nisso a recepcionista se desculpa por não ter se apresentado antes. Seu nome é Hetia. Ela aproveita e fala algumas palavras motivacionais para o nosso protagonista e passa alguns lembretes. Até que do nada, um homem com seus lacaios começam a encher o saco de Hetia. O rapaz olha para o nosso protagonista e começa a dizer para ele ser um bom menino e voltar para a mamãe dele. E simplesmente do nada ele tenta dar um chute. Mas a esquiva do nosso protagonista tá em dia, né? E o cara simplesmente cai igual bosta no chão. Isso alarma um de seus lacaios, que tenta socá-lo, mas não arruma nada também. Os aventureiros ficam malucos tentando dar um jeito no nosso protagonista, mas ele apenas esbarra um no outro. Assim que o homem já puto começa a sacar sua espada, nosso protagonista pede calma, até que do nada, o cara ruivo que esbarrou no nosso protagonista intervém a discussão. O aventureiro folgado fica apavorado, porque ele acabou sendo parado por um aventureiro conhecido, que fazia parte do grupo Chama de Gelo. Sim, esse nome não faz sentido. Esse ruivinho se chama Cloud, e ele ameaça o homem, fazendo com que ele saia vazado junto com seus peões. Hetia e nosso protagonista o agradecem, mas Cloud revela que na verdade ele os parou para o nosso protagonista não ter que arrebentar eles, já que ele tinha sentido a força de Caim. Eles se apresentam e então Cloud ri, enquanto diz ao nosso protagonista acompanhá-lo em uma bebida. Ele elogia as técnicas de esquiva do nosso protagonista, que responde que treina desde mais novo, com alguns professores particulares. Cloud fica surpreso depois de ouvir isso, e nosso protagonista pergunta a ele sobre a Chama de Gelo. Cloud revela que é o nome de seu grupo, com ele, sua espada de chamas e sua esposa, magia de gelo. Ele aproveita para aconselhar nosso protagonista a formar um grupo, para eventualmente estar subindo de rank, e simplesmente saca do bolso um cartão dourado. Caim fica surpreso, porque isso significa que ele estava no rank A. No entanto, Cloud age com humildade e menciona que o primeiro rei era rank SSS. E menciona que esse rank tem um cartão preto. Até que do nada, uma mulher aparece, batendo na cabeça de Cloud. Era sua esposa Lina, que já estava irritada, e logo dá um sermão nele. Cloud a apresenta para Caim, mas ela acerta de novo, quando ela lembra do trabalho que eles precisavam fazer. Nosso protagonista revela que Cloud realmente o salvou. Isso deixa Lina amolecida, que diz a Caim ir até ela caso ele se envolva em problemas. Caim agradece, mas Cloud revela que nosso protagonista era realmente forte, e ele então continua a beber, fazendo Lina ficar irritada enquanto ameaçava bater nele, o arrastando para longe. Nosso protagonista agradece novamente enquanto eles saem e prossegue para encontrar pedidos de emprego, mas para sua decepção, tudo que consegue encontrar são serviços de limpeza. Ele tem certeza que seria fácil com sua magia, mas Caim prefere não aceitar. Até que ele vê um trabalho sobre extermínio de goblins, sem limites máximo. Ele então decide como seu primeiro trabalho, ele pega a missão e vai embora dali todo serelepe. Porém, assim que ele sai da guilda, Tijuana aparece do nada o abraçando. O vice-capitão daí, que também tá com ela, informa Caim que eles treinarão os cavaleiros. Então Tijuana perguntou qual o plano do nosso protagonista. Ele revela o seu trabalho de aventureiro e Tijuana fica ansiosa para ir junto com seu esposo. Caim fica surpreso e daí não aprova isso. Mas Tijuana explica a ele a importância de ela acompanhar seu marido em sua primeira missão como aventureiro. Caim, percebendo a distração dela enquanto fala com Dain, consegue escapar sorrateiramente, mas a elfa tá ligeira e consegue agarrar ele de novo. E só resta ao nosso protagonista pedir ajuda enquanto sua noiva o arrasta para longe. Eles vão até a floresta e Tijuana expressa sua empolgação. Ela arrasta nosso protagonista, enquanto diz o quanto adora caminhar com ele. Nisso, Caim conduz uma busca e diz as localizações dos goblins à frente. Tijuana dá uma piscada pro seu marido e imediatamente pula, fazendo Caim a perseguir enquanto ela ama toda essa cena. Os dois chegam e imediatamente encontram os goblins. Eles observam que alguns deles cercam uma pessoa ferida. Eles então se aproximam e os afastam. Nosso protagonista aproveita para curar o homem ferido, enquanto Tijuana se oferece para lidar com os goblins. E em um piscar de olhos, ela consegue eliminar todos, instantaneamente. No entanto, outra horda de goblins aparece. Nosso protagonista lança um aprimoramento em Tijuana, que imediatamente se sente alegre. Ela imagina que junto de seu marido, eles são uma pessoa só, enquanto derrota o restante dos monstros. Um goblin maior aparece, mas Tijuana pula, e ainda continua brisada de imaginar estar com Caim. Então ela o corta com sua espada e o derrota. Sua imaginação continua, enquanto um sino toca, e ela imagina o casamento dos dois. Ela pula para abraçar nosso protagonista, quando um barulhão os interrompe. Diversos lizards aparecem,
Caim então pede a Tijuana para que ela leve o homem em segurança, enquanto ele daria um jeito nos monstros. Depois que os dois saíram, Caim lança uma bola de luz para imobilizar suas visões, e então usa uma magia ofensiva de gelo, que Tijuana e o homem só conseguem ver a cabecinha à distância. Depois de um tempo, as antigas professoras de Caim chegam até o local e uma grande cratera se formou. Millie e Nina se perguntam o que seria isso. Já na guilda, Caim relata que havia derrotado alguns lizards verdes. Hatcha ficou surpresa, enquanto ela explica que isso é um trabalho para aventureiros de rank C e rank D. Ela até pensa que Caim pode ter tido sorte, mas quando ele revela que derrotou 30, a bichinha fica pasma. Ela rapidamente informa seu chefe, que diz a ela para trazer Caim até a sala. Seu chefe se chama Cedric e expressa suas dúvidas, ao ameaçar Caim para revelar a verdade. Ele o acusa de estar mentindo, mas Hatchel lembra de não presumir nada sem provas. Caim concorda, tentando dizer que derrotou os lizards normalmente. Mas ainda assim, Cedric apenas pensa que nosso protagonista é um plebeu fraudulento. Caim defende a si mesmo, mas do nada, Cedric disse que seu cartão de aventureiro será revogado. Hatchel tenta parar Cedric, mas ele apenas gritou com ela enquanto arremessava um livro no chão. O chefe se recusa a mudar sua decisão, fazendo Caim se estressar com isso. Até que do nada, um elfo entra pela porta, perguntando a ele sobre essa confusão que estava rolando. Cedric conta que nosso protagonista havia trapaceado. Esse elfo, por sinal, é o mestre da guilda. Enquanto Caim nega sua acusação, o homem-elfo o encara com curiosidade. E em seguida, Cedric conta a história enquanto enfatiza o fato que Caim é uma fraude. Porém, o mestre da guilda riu dele. Pergunta se ele tem certeza que Caim não derrotou os lagartos, mas isso apenas deixou Cedric com raiva, até que do nada, o mestre da guilda deixou alguém entrar na sala. E adivinha, Tijuana, que imediatamente abraça o nosso protagonista, ainda por cima o chama de marido. Os dois deixam escapar o segredo que estão noivos, fazendo com que Cedric e Hatcha se surpreendam. O mestre da guilda confirma tudo, e até chama Caim de barão, deixando Cedric perplexo. Então o mestre da guilda revela que Caim era o herói que salvou a princesa Teleste e a Silk. Cedric ainda duvida disso. Caim então explica seus motivos, e o mestre da guilda acrescenta que ele era filho de Garm, e ainda completa que ele também seria seu cunhado. Isso acaba surpreendendo Caim, pois ele não sabia que o elfo mestre da guilda era irmão de Tijuana. Cedric imediatamente pede para poupá-lo por ter insultado um nobre. E Caim pergunta a Tijuana o que seria isso de insultar o nobre, e ao saber que seria a execução de Cedric, ele aceita desculpas desse rapaz arrogante. Mudando de assunto, Caim pergunta se eles aceitarão os lagartos verdes, e o mestre da guilda pediu a Hatcha para lidar com isso. Ele também pensa em subir o rank do nosso protagonista, dizendo que vai torná-lo rank C. Mas Tijuana acha que não seria o suficiente, e ela revela que Caim já havia derrotado um dragão vermelho quando tinha apenas 10 anos. Hatcha, surpresa, assume se ele seria o mais forte do reino, e Tijuana concorda, dizendo que seu marido é pica. O mestre da guilda então decide subir Caim para o rank A, causando em Hatcha e Cedric muito espanto por ser apenas o primeiro dia dele. O mestre da guilda lembra Caim que ele precisa derrotar alguns bandidos antes disso. E antes de pedir a Hatcha e Cedric para lidar com as formalidades, quando os dois saíram, o mestre da guilda se desculpou pela grosseria de Cedric. Ele revela que agora está aliviado, depois de ver a promessa de Tijuana. O elfo fala pro Caim cuidar da sua irmãzinha descontrolada, fazendo Tijuana discordar da parte de descontrolada. Ela conta a ele sobre os frutos de seu amor, mas Caim se preocupa que seu irmão tenha entendido mal. Mas felizmente, o mestre da guilda sabe que ela é uma viciada em batalha, e Caim se sentiu aliviado. Em outro local, vemos Zenon rindo com os outros deuses assistindo Caim. Eles estão preocupados com a força esmagadora do nosso protagonista. Então Zenon revela que ela é necessária antes que o selo de Aaron seja quebrado. Os deuses ficam igualmente surpresos. Eles estão preocupados com o perigo que Aaron pode trazer. Então eles concordam em tornar Caim mais forte. Eles pensaram até em um homem que pode ser o mentor de Caim para o treinar. Enquanto isso, nosso protagonista fica olhando alegremente para seu cartão dourado de rank A. Um pouco mais tarde, Caim permite que Teleste e Silk estudem com ele. No entanto, Tijuana aparece e conta sobre seu encontro com ele. As outras duas esposas ficam furiosas, exigindo uma explicação, e que agora ele teria que dar uma aula mais longa ainda para as duas. Já no dia seguinte, nosso protagonista tá dando aquela dormida, até que seu empregado o interrompe pedindo desculpas por ter esquecido de acordá-lo, e ficamos sabendo que hoje é o dia do vestibular dele. Caim sai correndo pela porta, enquanto Sylvia continua se desculpando, mas ele diz a ela para não se preocupar, que não vai se atrasar. Ao sair, ele usa um feitiço de teletransporte para chegar à academia.
Ele faz o check-in para o exame e recebe instruções para chegar à sua sala. Ao se dirigir, ele acha estranho não reconhecer ninguém na lista. E chegando na sala, ele se pergunta se suas 2 esposas estariam fazendo o exame em outra sala. O examinador entra e avisa que eles têm 2 horas para concluir o teste, avisando que qualquer trapaceiro será removido imediatamente. O teste começa e é apenas matemática e habilidades de escrita. Nosso protagonista acha tudo aquilo fácil, isso graças ao conhecimento de sua vida anterior. Durante o exame, a examinadora vê ele relaxado, mas cai em conta que já tinha terminado, o que a surpreende, pois só se passaram 30 minutos. Após o término do teste, eles são informados de que passarão para avaliação de magia, o que deixa Caim animado. Eles se dirigem para o pátio e o examinador diz que os candidatos devem usar seu feitiço mais forte no alvo. Nosso protagonista se pergunta se não há problema em usar todo o seu poder. O examinador diz que a área é protegida por uma barreira defensiva, para que ele possa usar qualquer magia que desejar. Vemos um menino que começa a encantar e criar uma bola de fogo, mas é tão fraco que surpreende nosso protagonista. Em seguida, outra aluna vai, e ela é tão fraca quanto o garoto anterior, fazendo nosso protagonista perceber que este é o nível em que a maioria das crianças de 12 anos estão. Ele estava planejando usar um feitiço imperial, mas percebe que provavelmente seria uma má ideia. Quando chega a sua vez, ele cria uma bola de fogo, que fica azul, e usa um feitiço de bala de fogo, mas simplesmente acaba causando uma grande explosão, atravessando a parede e chapuletando toda a área. Nosso protagonista fica confuso, porque ele usou apenas um feitiço de nível iniciante, e a examinadora não consegue acreditar no que vê, enquanto Caim tenta se explicar. O examinador verifica a área e diz a eles para passarem para o exame de esgrima. Eles se mudam para outra parte da academia, onde o examinador apresenta alguns aventureiros de rank A, que estão lá para ajudar a avaliá-los. Nosso protagonista fica surpreso ao ver Cloud, que se pergunta o que ele estaria fazendo ali. E Caim explica que estava fazendo vestibular. Cloud decide que quer ser seu oponente, e Caim até tenta recusar. No entanto, o examinador diz que Cloud é o aventureiro mais bem classificado, então ele não poderia recusar. Os dois se preparam para lutar, e Cloud pede a Caim para mostrar tudo o que ele pode fazer. Nosso protagonista acha que ele deve ser muito forte, já que é classificado como rank A. Então ele usa sua habilidade de reforço e começa a atacar. Os dois começam uma trocação franca de golpes, e as outras crianças não conseguem acreditar na velocidade com que se movem. Cloud fica impressionado com Caim, dizendo que ele é mais forte do que os outros examinadores. Mas nosso protagonista fala para ele pegar leve, porque só era apenas um teste. Mas Cloud fica muito animado, usando sua própria habilidade de impulso, e eles começam a se mover mais rápido ainda. Até que a luta é interrompida quando o examinador manda que eles parem, dizendo que estão assustando as crianças. Cloud acha que eles exageraram um pouco e decide encerrar o dia, mas diz ao nosso protagonista que eles deveriam fazer uma missão juntos algum dia desses. Mas Caim não tem certeza se isso seria uma boa ideia. O examinador fala que já viu o suficiente e diz para o nosso protagonista ir para casa e esperar pelo resultado. Caim retorna para a mansão e Silva pergunta como ele se saiu. Nosso protagonista conta que deu tudo certo e Silva quer fazer uma festa para comemorar. Ele responde que ainda é muito cedo para comemorar, mas seu estômago ronca e Sylvia sai correndo para preparar algum rango para ele. Já no palácio, vemos Caim sendo questionado pelo rei sobre os danos que havia causado. Caim explica que como o examinador disse a ele que poderia usar todo o seu poder, já que havia uma barreira, ele achou que não teria problema. Mas mesmo que ele usasse apenas magia iniciante em vez de sua nova magia de nível imperador, ainda assim causaria altos danos. O rei fica surpreso pelo nosso protagonista poder usar magia de nível imperador, mas Caim fala que não tem certeza do que aconteceria ao redor se ele a usasse. E aproveita para perguntar se existe algum lugar onde ele poderia praticar. E ao mesmo tempo, todos respondem que absolutamente não. O rei pergunta onde ele tinha feito o exame, porque Telestia reclamou que não o viu durante o teste. Caim responde que ele se registrou na entrada sul e foi direcionado para sua sala. O rei perguntou isso porque a academia tem entrada norte e sul, fazendo com que Caim perceba seu erro, porque a entrada norte leva para onde moram os nobres e ele acabou fazendo um exame com todos os plebeus. O Duque menciona como isso até causou problemas com o diretor da academia. Como vemos em um flashback, o diretor diz a ele que há um problema em liberar os resultados do exame. Afinal, tinha sido um plebeu que obteve a maior nota no exame escrito, além de destruir a área de treinamento e lutar de igualdade com o aventureiro rank A. Mas o Duque apenas dá risada ouvindo isso, já sabendo que só poderia ter sido nosso protagonista, e dizendo ao diretor que ele poderia liberar os resultados. Já na academia, os resultados são divulgados e Caim procura seu nome. Silk o chama, dizendo que ele é o número 1 da classe, enquanto Teleste é a segunda e ela é a terceira. Ela o provoca sobre o dano que ele causou e conta como Teleste estava brava por não ter visto ele, deixando-a preocupada. De repente, Caim vê sua irmã que está orientando alguns outros alunos. Ela corre até ele muito feliz e fica impressionada por ele ser o primeiro da classe e deseja a ele boa sorte em seu discurso, dizendo que a tradição da academia é o aluno com melhor pontuação fazer um discurso na cerimônia de entrada. Nosso protagonista gostaria que Telestia pudesse fazer isso, mas ele só aceita o fato de não ter escolha.
Caim volta para casa e Sylvia fica radiante ao saber que ele havia passado, dizendo que eles precisam comemorar e que ela vai cozinhar comida suficiente para alimentar 100 pessoas. Ela sai correndo e nosso protagonista acha que ela está exagerando, mas acha que é uma boa ocasião. No dia da cerimônia de entrada, Caim vê que seus pais vieram vê-lo. Ele é acompanhado por Teleste e Silk, encantando-os instantaneamente, pois acham que ele fica fofo em seu uniforme escolar. Quando a cerimônia começa, os outros alunos se perguntam quem é ele, com ciúmes por estar sentado entre as duas garotas. O diretor chama Caim para fazer seu discurso e ele se apresenta, contando como confundiu a prova, mas espera fazer amizade com todos, torcendo para que todos fiquem bem e todos os alunos torçam por ele. O rei sai para parabenizar todos os alunos, mencionando alguns alunos que eram fora da curva em relação à força. Nosso protagonista sabe que o rei estava falando exatamente dele. Já mais tarde, os alunos chegam para a primeira aula e a professora se apresenta como Elka. Ela diz para eles pensarem no futuro e escolherem o que pretendem estudar. Caim deseja ser um aventureiro, mas as garotas se opõem a ele. Telestia diz que, como ele já é um barão, precisa aprender mais sobre como ser um nobre. Nosso protagonista fica chateado, mas Silk diz a ele que ele pode escolher mais de um curso. Então Caim decide ir com nobreza, aventura e magia. Ele pergunta o que elas vão escolher, e Telestia responde que escolherá nobreza e assuntos internos. Caim se pergunta o motivo dela estar escolhendo assuntos internos, mas ela menciona como deseja ajudá-lo a administrar seu domínio no futuro. Ao saírem da aula, Caim vê alguns valentões implicando com uma garota. Ele nota a orelha dela e percebe que é Parma, da loja de itens. E adivinha quem é os valentões? É o gordinho Rabbit e seus lacaios. Eles a intimidam por ser uma fera, dizendo que ela não pertence à classe deles, já que todos são nobres. Mas nosso protagonista intervém, dizendo que nobres e plebeus são iguais na escola. Rabbit não se importa, mas quando percebe que está falando com Caim, lembrando do seu encontro anterior, os meninos se perguntam por que ele está do lado de um plebeu, quando ele próprio é um nobre. Caim responde que está apenas do lado de sua amiga. O gordinho Rabbit até ameaça dizer a seu pai para arruinar a família de Parma, mas as meninas se aproximam, fazendo com que os meninos se ajoelhem e peçam desculpas. Eles são forçados a se desculpar com Parma e fogem dali rapidamente. A gatinha Parma agradece ao nosso protagonista por sua ajuda, mas as garotas de repente se perguntam sobre seu relacionamento com ela, fazendo Caim se ajoelhar enquanto conversam com Parma. Ele fica preocupado que elas estejam formando um complô contra ele, até que de repente, nosso protagonista ouve uma voz dizendo para ele visitar a biblioteca. Caim decide dar uma olhada, e assim que abriu a porta, ele é levado a outro espaço, sendo teletransportado para uma sala onde ele encontra um homem, e pergunta se ele gostaria de um café. Caim exige saber quem seria o rapaz, imaginando como existia café neste mundo. Mas o homem diz que estava esperando ele, chamando o nosso protagonista de Kazuya, que é seu antigo nome na sua vida anterior. Ele começa uma conversa amigável com Caim, afirmando ter ouvido dizer sobre o fato de que ele também reencarnou naquele mundo, deixando o nosso protagonista surpreso por aquele homem também ter se encontrado com os deuses, e ele acaba se apresentando. Seu nome é Yuya Hirasawa, o que deixa Caim extremamente surpreso, ao notar que ele é o primeiro rei, dizendo que havia lido o livro sobre magia imperial que ele escreveu. Porém, ele percebeu algo curioso. O livro era datado de 300 anos atrás. Isso poderia fazer dele um fantasma, deixando Caim assustado. Mas Yui acaba achando isso engraçado, mandando ele apenas usar a avaliação para descobrir a verdade. Caim hesita, mas acaba fazendo, e enquanto verifica o que aparece, ele nota que um dos títulos de Yuya é Deus da Criação. E Yuya conta que aquele mundo que eles se encontram se chama Fabinio, e é um mundo que o próprio Yuya criou, e por isso ele é o Deus da criação de lá. E ainda diz que após virar um deus, ele parou de envelhecer. Por conta disso, mesmo passando todo esse tempo, ele ainda está com essa aparência. E após tantas descobertas chocantes, ele resolve contar a Caim o porquê dele ter levado ele até esse mundo. Yuya revela que os deuses pediram para ele treinar Caim, mas nosso protagonista fica desconfiado, dizendo que ele já está sofrendo por ser até forte demais. Ouvindo isso, Yuya faz um desafio para ele, mandando ele pegar uma bolacha na sua mão. Caim acha que seria fácil, parte para cima, mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, o primeiro rei simplesmente saca sua espada, não dando chances para o nosso protagonista, que logo pergunta ao rei o porquê ele precisava ser tão forte. Yuya responde que existe alguém que Caim precisa derrotar, alguém que há 300 anos fez as pessoas do mundo inteiro lutarem entre si e se exterminarem. Caim pergunta como aquela pessoa conseguiu fazer isso com o mundo todo, e Yuya responde que ele usou oráculos para semear a discórdia entre países, de forma inconsciente, os forçando a lutar. Ele também conta que a pessoa com quem Caim precisa lutar é o deus do mal, Aaron, e que 300 anos atrás, Yuya e seus companheiros deram um jeito de selá-lo, mas recentemente, o selo começou a se desfazer, e desse jeito, ele acabará ressuscitando. Nosso protagonista pergunta se Yuya não poderia simplesmente selar ele de novo,
mas ele responde que não, pois agora ele é um deus, e tanto ele quanto os outros Sets não poderiam interferir naquele mundo. Isso significa que eles deixariam tudo na mão de Caim, e ele que se exploda para derrotar esse chupeta do Aaron. E Yui ainda avisa que essa batalha, de certa forma, tem algo a ver com a sua vida anterior. E segurando a mão de Caim, ele o teleporta para uma praia, dando uma espada para ele, e dizendo que agora é o seu novo mestre. Aproveitando também para dizer que quando ele conseguir cumprir essa tarefa, que contaria o resto do que ele deveria saber. Caim começa a reclamar da falta de explicação, mas Yui apenas dá a ele uma bússola, que apontaria a direção que ele deveria seguir para retornar à mansão, dizendo que ele deve começar subindo seu nível, pois nesse mundo, Caim está um pouco abaixo do nível médio, e que Caim deveria subir pelo menos até o nível 600, para ter chance de ganhar de Aaron. E ainda diz que isso pode demorar bastante, mas ele não poderia de jeito nenhum usar teleporte, tinha que ir no pelo. Nosso protagonista fica preocupado com o fato de demorar bastante, pois ele tem sua escola para ir, mas Yuya fala para ele ficar tranquilo, pois um ano ali é o mesmo que um dia no outro mundo. Já na floresta, monstros não param de aparecer. Poucos minutos se passaram e ele não parou de matar monstros, mas ele diz estar pronto para o que der e vier e continua farmando. Enquanto isso, no mundo real, Sylvia, ao atender a porta, pensando ser Caim retornando, ela dá de frente com Teles e Silk, que se desculpa por ter sido brusca, pensando que era o Caim. As duas perguntam se ele também não tinha voltado para casa, e Sylvia responde que desde ontem ele não ia para lá. Silk fica assustada, pois pensava que ele estaria lá, já que não foi para academia. Elas começam a pensar que ele se envolveu em um acidente ou até mesmo um sequestro, mas Teles, sendo a única sensata dali, pede para elas se acalmarem, pois é do Caim que estava se tratando, e que em breve ele retornaria inteiro. De volta à floresta, a situação de Caim não parece nada boa. Ele está nas mãos de um monstro que está quase o devorando, mas com suas últimas forças, ele o derrota. Apesar disso, ele está com o psicológico completamente abalado, se perguntando se ele realmente conseguiria sair daquela floresta. Caim reflete que já não dormia decentemente fazia alguns meses, e isso está fazendo ele não ter mais energia para pensar em nada, nem sobre ele mesmo. E em meio a isso, ele ouve o choro de um animal. Ele começa a andar em direção ao choro instintivamente. Chegando até o animal, ele vê um lobo filhote bem ferido e resolve se aproximar e acabar com seu sofrimento. Já perto dele, ele levanta sua espada para sacrificá-lo, mas se lembra do seu passado, quando salvou aquelas garotas, desistindo de matar o lobinho de Base. Ele decide ajudar o filhote invocando sua cura extra, mas ele não consegue bons resultados por estar com pouca mana, mas ele se força mais um pouco para conseguir uma cura superior. Caim consegue utilizar, mas a meio a isso, acaba desmaiando. Pouco tempo depois, já vemos o lobinho todo serelepe, defendendo Caim enquanto ele ainda estava dormindo, que quando acorda, fica surpreso, o lobinho está com ele durante todo esse tempo. Eles começam uma amizade, com os dois ficando apegados um ao outro, e decidindo formar uma dupla, pois como os dois estão sozinhos, nosso prota chama ele para continuar junto dele, e aproveita para dar o nome dele de Haku. E Caim diz que graças a ele, pode recuperar algo que já havia perdido há um tempo. Em meio a muitas batalhas, o tempo se passa, e Caim já aparece uma figura bem maior, finalmente chegando de volta até a mansão. Yuya percebe a presença dele de imediato, e quando ele entra na casa, vê o quanto Caio cresceu nesse tempo. Nosso protagonista passou por volta de 4 anos na floresta, sobrevivendo contra monstros, e Yuya fica impressionado com o fato de Caim ter domado um Fenrir, uma besta divina, e nem sabia disso. Ele também avisa a Caim que como o Fenrir ficou tão apegado a ele, caso ele quisesse fechar um contrato, o lobo acabaria concordando. Mas o protagonista não perde tempo e faz isso, e o pequeno lobo sobe em meio a um círculo mágico, e agora caso quisesse trazer ele de volta, era só invocar com seu nome. Yuya fala para Caim que seu treino não havia acabado, dizendo que ele iria treinar com outro professor agora, The Rain. Caim se apresenta, e antes de ir, pergunta a Yuya sobre o que ele ficou de terminar de contar a ele sobre Aaron e sobre sua vida passada. The Rain diz a Caim que com sua força atual é impossível derrotar Aaron. Por conta disso, ele precisa ficar mais forte que ele, para se equiparar a Yuya e ficar mais próximo da força de Aaron. Já no local de treino, após Caim se bufar, ele parte para cima de The Rain todo pomposo, que facilmente desvia e nocauteia Caim com um soco no estômago, tendo que carregar ele como se fosse aquele vendedor de tapete do centro. Mais tarde, em um quarto, que ele desconhece, Haku acorda pulando em seu peito. Ele desce as escadas e dá de frente com The Rain e uma moça. Ela se apresenta como uma esposa de The Rain, Ruri. Ela diz que também ficou surpresa quando ele voltou para casa sendo carregado e o chama para comer logo, pois ele deveria estar faminto. Assim que ele desce, vê um pequeno dragão ali no canto e corre para dar um alô. Porém, Haku não parece gostar muito disso e eles começam a se estranhar. Mas naquele instinto de mãe, Ruri bota a moral no lugar e manda eles comerem logo ou não teria comida para ninguém.
Caim dá uma colherada na comida e chega a chorar, pois fazia anos que ele não comia algo tão bom. E Darren pergunta a ele sobre os anos que ele passou na floresta, enquanto ele fala sobre o perrengue que passou. Rory diz que como ele moraria ali durante um tempo, ela se esforçaria para fazer comidas boas para ele. E Caim responde que essa comida e hospitalidade lembram sua casa e se pergunta como as coisas estariam por lá. Já na casa dele, mesmo preocupadas, suas noivas estão passando por um curso intensivo que Sylvia fez. Ela tá pegando pesado para ensinar a elas a fazer coisas gostosas para agradar nosso protagonista. De volta pro treinamento, Caim segue levando uma saraivada de Darren. Nos primeiros dias e meses, ele mal conseguia chegar em casa, desmaiando quase sempre, mas após um ano, mesmo apanhando, ele já não desmaiava. No meio do treino, enquanto Darren o provoca, Caim tem um flashback da explicação de Yuya sobre o seu passado e Aaron. Ele conta que Aaron era um deus da diversão naquele mundo, e liga a ele a existência de um oitavo deus. Yuya fala com Caim sobre a falta de jogos e entretenimento daquele mundo, e isso se deve pelo fato do banimento do deus responsável sobre isso, Aaron. Ele usou seus poderes para fazer as pessoas do mundo participarem de um jogo mortal, e acabou banido do mundo dos deuses por conta disso. E caso ele volte, ele vai dar início a esse jogo mortal novamente, fazendo aqueles que são preciosos para Caim serem envolvidos. Mas o protagonista obviamente diz não querer isso, e pergunta como ele poderia impedir Aaron de fazer essa atrocidade. Mas Yui apenas manda ele ficar forte, o bastante, para proteger aqueles que são importantes para ele. De volta ao presente, em meio ao treino de Caim, enquanto Yui o observa, ele diz que ainda queria contar algo a ele, que foi incapaz de defender seus companheiros, perguntando se ele lembrava da ligação de Aaron a ele, dizendo que os amigos que ele falhou em proteger eram os pais de Caim. Se lembrando do dia em que eles foram invocados, um casal e ele aparecem nesse mundo, com a Santa Demarina invocando eles. Ela explicou as coisas para ele, e um tempo depois os deixou escapar do reino para que eles olhassem o mundo por eles mesmos. Bastante tempo depois, eles se encontraram com os deuses e descobriram sobre mudanças que Aaron estava causando, falando para eles sobre não poderem interferir no mundo, e pedindo para os três deterem Aaron, e trazendo paz para aquele mundo novamente, entregando a eles o orbe que aparentemente poderia selar Aaron, mas já o enfrentando, as coisas não iam nada bem. Aaron era muito forte, e mesmo quando encurralado, ele acaba fazendo um contra-ataque, que mira aqueles que estão na retaguarda. Quase consegue acertar a Santa, mas que a mãe de Caim entra na frente para defendê-la, sendo atingida e indo de arrasta para cima. Por conta da magia da Santa ser insuficiente para trazê-la de volta, com uma ação desesperada, o pai do nosso protagonista se sobrecarrega de magia e vai com tudo para cima de Aaron, se prendendo a ele, e pede, Yuya, use o selamento nos dois, selando Aaron, mas mandando o pai de Caim junto. Nosso protagonista, lembrando disso no treino, acaba se empolgando e, enfim, consegue usar também os feitiços de recarga, conseguindo derrotar seu professor Darren. Com o fim do treinamento, após ele se despedir de seu mestre, ele parte diretamente para a casa de Yuya, o encontrando em frente aos túmulos de seu pai. Yuya diz que eles estavam sempre pensando em Caim, mesmo enquanto se preparavam para lutar com Aaron. Eles procuravam uma forma de voltar para o seu mundo natal. Ouvindo isso, nosso protagonista desaba em lágrimas, agradecendo por eles sempre pensarem nele a todo momento, e também agradece a Yuya por cuidar deles todo esse tempo. Como última parte do treinamento, o primeiro rei desafia Caim para pegar a bolacha de sua mão, uma última vez, e após o ataque de Caim, ele parabeniza pelo quão forte ele tinha ficado, e convida ele de volta para sua casa, o chamando para beber mais uma xícara de café. Porém Caim nega, dizendo que precisava voltar logo para o seu mundo, e sai correndo imediatamente. Yuya para ele, dizendo que ele já estava ali há 5 anos, e pergunta se ele voltaria daquele jeito para lá, como um garoto de 17 anos. Mas antes que Caim pudesse fazer algo, ele muda seu corpo, voltando por exato modo que ele estava quando chegou naquele mundo, mandando ele levar Haku com ele. Darren aparece e aproveita para lhe pedir para levar seu filho junto dele, formando um contrato com Gin, o dragãozinho. Ele se despede dos mestres, agradecendo por cuidar dele durante tanto tempo, e antes de sair, Yuya joga uma espada em sua mão, mandando Caim entregar ela para o atual rei do seu reino. Após ele sair, Darren fala sobre quão agitado nosso protagonista era, dizendo que ele com certeza se tornaria mais forte que ele no futuro. Yuya concorda, dizendo que ele tem algo maior do que eles tinham para proteger. Assim que Caim chega em sua casa, Sylvia se derrete em lágrimas ao vê-lo, pulando para cima dele. Suas noivas também o cumprimentam, dizendo que enquanto esperavam, aprenderam com Sylvia a fazer biscoitos que Caim tanto amava, que logo não se segura e acaba devorando todos muito empolgado. Se apresentando ao rei, quando Caim entrega uma carta, ele percebe que Caim esteve todo esse tempo na presença do rei fundador, e então confirma isso, explicando que o rei fundador criou o mundo, e agora ele está vivendo nele como deus da criação.
Eles ficam incrédulos ouvindo isso, mas como prova, nosso protagonista mostra uma espada que ele trouxe, uma katana, a qual Yuya usava em seus dias de rei, deixando ele de queixo caído, e ainda para completar, na carta dizia que ele havia treinado Caim. O rei fica curioso a respeito desse fato, e Caim conta sobre a rigidez de seus treinamentos, dizendo que Yuya tinha feito ele passar durante 5 anos. Isso deixa o rei surpreso, por ele ter passado 5 anos nesse outro mundo. E para completar as atualizações a respeito do tempo que ele passou fora, uma carta da guild chega até eles, dizendo que Caim havia se esquecido de aceitar a missão de subida para o Rank A, e que se as coisas continuassem assim, ela seria cancelada. Nosso protagonista então vai até a guilda falar com seu mestre e explica o motivo de sua ausência. O mestre responde que percebeu quando até mesmo Tijuana estava começando a reclamar que não via muito tempo. Seu amor estava se juntando e quase explodindo. Falando sobre a missão de subida de rank, o mestre da guilda força Caim a aceitá-la o mais rápido possível, falando que ele deveria capturar bandidos para completá-la. Ele fala também que os bandidos em questão apareceram na rota de Grácia, até a capital, e fala que são um grupo de 10 pessoas, o qual ele deveria capturá-los. Se teleportando até lá, nosso protagonista levanta voo com sua magia e observa melhor a área. Rapidamente ele nota os bandidos no meio da floresta, coagindo uma carruagem. Quando vai ajudá-los, percebe que eram suas antigas professoras e o pai de Parma, e ao ver que Millie estava machucada, se irrita com a situação, e ele cura o braço dela. Os bandidos começam a fazer aquela provocação, figurante bom é figurante morto, doido para ir de arrasta pra cima. E nosso protagonista já tava puto e diz que o peso por ferir sua professora é alto, e parte pra cima deles. Sem nenhuma dificuldade, lidar com todos os bandidos, dizendo que é difícil pegar leve em lutas assim. Enquanto ele fala com as duas sobre o motivo de estar ali, ele conta que está numa missão de subjugação, mas elas ficam surpresas, já que missões de subjugação são no mínimo de rank C, e ele tem 12 anos e acabou de se registrar, mas ele já logo dá uma carteirada, o qual aponta que ele é um rank A, deixando as duas perplexas, por ele ter pulado todos os ranks antes disso. Mas o protagonista conta que muitas coisas aconteceram, e ele foi forçado a aceitar o rank A. Eles se perguntam o que fariam com os bandidos que Caim capturou, mas já na cidade, eles estão sendo levados em uma carroça, com suas caras à mostras para todos. Chegando na loja do pai de Parma, ele agradece a ajuda de Caim, e sua filha aparece perguntando o que havia acontecido. Ele logo explica que acabou salvando o pai dela por conta de sua missão. Parma fica preocupada com ele, já que mesmo sem aula, ele precisa fazer trabalho de aventureiro, e ainda por cima, teria que lidar com suas obrigações de barão. Quando Parma fala isso, Millie surta, quase não acreditando que Caim agora é um barão. Ela fica preocupada por não poder falar de forma desleixada com ele, e que teria que começar a tratar ele como um barão. Mas ele simplesmente manda elas agirem como sempre, pois elas sempre serão suas professoras. Millie fica feliz com isso, e olhando pra ele, diz que quase não acredita o quanto ele cresceu, se agarrando a ele abraçando. Quando se solta de Millie, Caim sai correndo, dizendo que precisa completar logo essa missão. Chegando na guilda, ele entrega os papéis e o testemunho de Sabino a respeito do resgate que ele fez. E a atendente fica surpresa por ele tão rapidamente ter trazido os bandidos de volta. Enquanto eles conversam, mais uma vez aqueles bandidos de um tempo atrás tentam novamente algo com suas professoras, e quando um deles ia relar a mão nelas, Caim aparece. Quando o aventureiro problemático o reconhece, quase se borra de medo, mas para piorar a situação do Chupeta, chega alguém que reconhece a aura ameaçadora de Caim, que na verdade é Cloud e sua esposa. Ele fica surpreso de Caim lidar com os aventureiros tão facilmente, mas o protagonista fala que a culpa era deles, já que estavam incomodando suas amigas. Quando Caim fala isso, Cloud fica surpreso, já que uma das amigas de Caim é na verdade sua irmã, deixando o nosso protagonista ainda mais surpreso ainda, de saber que Millie era a irmãzinha de Cloud, e ela revela ao seu irmão sobre ter ensinado a ele quando Caim tinha apenas 5 anos. Cloud fica feliz com essa coincidência e aproveita para chamar todos para beber, mas toma uma bronca imediata de sua esposa, que mesmo assim conseguem se juntar para beber. Cloud pergunta por que eles estão juntos, e as duas revelam que enquanto estavam na missão de escolta, quando foram ameaçadas por bandidos, Caim simplesmente apareceu e rebocou geral. Elas também revelam que Caim já é um rank A. Isso deixa Cloud surpreso, já que Caim está no mesmo nível que ele. Porém, ele entende que isso é por conta da força de Caim, já que ele foi o único estudante que conseguiu acompanhar a força total de Cloud. Millie, ouvindo isso, fica incrédula que ele conseguiu acompanhar o Cloud, e Nina diz que Caim é impressionante, e não mais somente o filho do Marquês, ele já é um barão e um partidão. Todos ficam assustados com o desenvolvimento de Caim, e Millie pergunta pra ele como Caim ficou tão forte assim, e fica sem escolhas, já que não pode dizer que foi treinado por deuses. Mas ele entende que sempre foi forte, já que mesmo quando tinha 5 anos, pôde derrotar um dragão vermelho sozinho. Elas ainda comentam que ganharam uma bolsa mágica dele, que deixa a esposa de Cloud curiosa, e perguntando a capacidade que elas têm. As duas ficam sem jeito de falar, e ela se volta pra Caim, perguntando onde ele comprou. Nosso protagonista então acaba revelando que foi ele quem fez,
e agora ela pergunta o quanto cabia naquela bolsa. Nina se mete e revela que caberia até a mansão de Caim, o que deixa a esposa de Cláudio boquiaberta, pedindo para Caim fazer uma para ela, deixando sem opção a não ser aceitar. O bom é que ela já estava bem bêbada e nem vai se lembrar de nada amanhã. Caim então se lembra que precisa ir embora, já que amanhã teria aula. Ele já havia faltado demais, e Cláudio fica se perguntando por que tem um nobre com seu próprio território, tendo que ir para a escola. E nosso prota responde que mesmo com tudo isso, ainda tinha coisas que ele desejava aprender. Nisso a atendente da guilda aparece. Ela quer convocar alguém para dar uma aula na escola de Caim, substituindo um professor que está para faltar. Já na escola, mais uma vez a professora está dando aula de magias ofensivas para a turma, então ela pede para eles acertarem o alvo com sua melhor magia. Caim fica todo animado, querendo demonstrar o resultado do seu treino com Yuya, mas a professora avisa que nosso protagonista está proibido de usar magias ofensivas dentro da escola, visto que a barreira dali não aguenta nem suas magias de nível iniciante. Então o diretor disse que ela apenas pode dar pontos positivos para ele por essa aula. Num canto vendo tudo isso, Cláudio e as outras sentem pena de Caim, que está deslocado do resto da turma, e armam um plano para ajudá-lo. Já na sala, enquanto o professor de aventura fala, ele revela que convidou alguns aventureiros para lhe ajudar na matéria, e acaba que os aventureiros são a tropa do Cláudio. O professor os apresenta por seus ranks, e diz que eles vieram dar alguns ensinamentos para a turma. Para começar, Cláudio pergunta para a turma se todos eles já se registraram como aventureiros, e como todos responderam que sim. Ele pede que a turma lhe mostre seus cartões, e nisso, nosso protagonista fica com medo, já que todos ali acabaram de se registrar, e ele acabaria mostrando o cartão dourado de rank A. Cláudio então vai até sua mesa lhe pressionar, mas acaba que Caim insiste em esconder seu cartão, e fala para ele que esqueceu. Um tempo depois, ele leva alguns alunos para o pátio, para terem um treino simulado de batalha. Caim fica todo animado para enfrentar logo eles, mas acaba que a fila dos alunos querendo nos enfrentar é grande, e como Caim só pode usar espadas, ele precisava esperar demais. Quando finalmente chega a sua vez de batalhar, a aula acaba. Cláudio diz que calculou mal o tempo, mas que na próxima vez o acompanharia. Já de noite, Caim tá na floresta totalmente puto de raiva, esfolando tudo que aparece na sua frente. Ele até cortou um dragão no meio, como se fosse manteiga, por conta da raiva de não ter participado da aula. Da cidade vendo isso, os guardas acham que é o retorno do Rei Demônio, e seu pai parte com suas tropas para ver o que houve. E chegando lá, a única coisa que ele acha é um lenço, que Caim deixou cair enquanto secava seu suor. Já junto do rei, ele diz que recebeu uma mensagem do pai dele, pedindo urgentemente para que ele volte para suas terras, dizendo que o Rei Demônio apareceu por lá, e simplesmente queimou a floresta, deixando diversas crateras no chão, havendo até uma chuva de meteoros. O rei fala isso olhando para Caim, perguntando se ele não recebeu um aviso dos deuses, visto que ele é o escolhido deles. Então o conselheiro diz ao rei que isso é um assunto delicado, poderia ser necessário até mesmo cooperar com outros países. Mas Caim diz que não seria necessário ir tão longe, e o rei pergunta por que ele está dizendo isso. E nosso protagonista responde, é apenas um palpite. O rei aproveita para dar uma pressionada nele, perguntando se ele está escondendo algo, e Caim acaba cedendo, revelando que foi ele que causou aquilo. No fundo da floresta que Caim destroçou, uma pedra roxa cai, e um goblin acha. Esse goblin acaba sendo comido por um dragão, que aparenta ter possuído por algo. E dele, uma voz surge, dizendo que seu selo havia enfraquecido. Ele diz que agora tem acesso apenas a parte do seu corpo, mas isso já é o bastante. E visando a vingança, ameaça os velhotes. Sim, Aaron retornou com sangue nos olhos. No dia seguinte, na escola, a professora anuncia que eles teriam aula de invocação. Nosso protagonista, sabendo que está banido das aulas de magia, logo se afasta, mas a professora chama ele de volta, dizendo que por não ser a magia de ataque, ele poderia participar. Caim fica muito feliz e animado com essa chance. Para dar a aula, foi chamado um mago especialista que trabalha no palhaço. Ele explica que se tem dois tipos de magia de invocação, sendo uma do tipo que forma uma ligação com o monstro, para que ele seja invocado a qualquer hora, e o outro através de um círculo mágico, fazendo um contrato com o monstro. Caim então percebe as diferenças, entendendo o contrato que fez com Haku e com Gin, já que ele conseguiu fazer uma ligação com eles primeiro. O professor diz que eles usariam círculos mágicos desenhados para chamar seu monstro, e também diz que caso eles não se deem bem e não consigam formar um contrato, o monstro simplesmente sumiria após isso. Ele manda os alunos darem início às invocações, que logo se saem bem, invocando os pequenos monstros, sendo que um deles até consegue invocar algo bem grande, mas quando o menino tenta criar um contrato, é ignorado, já que o poder mágico que ele tem é bem baixo, fazendo com que ele não seja aceito pela besta mágica. Porém, o fato dele ter invocado esse tipo de besta é incrível por si só, e pode ser indicativo para o seu futuro. O professor apenas manda ele continuar treinando para então aumentar sua mana, e para o próximo, ele chama Caim. Já tinha visto todo o processo e se prepara para colocar toda a mana que puder no círculo, apesar dele ficar com medo de mais uma vez aparecer um monstro, como aquele do início do anime. Porém o professor tranquiliza, dizendo que se ele não conseguir firmar o contrato, o monstro apenas sumiria, e manda ele usar toda a magia que ele puder.
Só que quando o nosso protagonista começa a colocar sua mão no círculo, uma onda azul aparece, com uma força enorme. O professor fica assustado, mas é tarde demais. Um flash aparece e no meio dele sai um homem, sentado, e se perguntando por que um humano havia o convocado. Logo ele, que é um rei demônio. Caim pensa rápido e usa sua magia de luz para cegar todos ali. Ele começa a conversar com o demônio, achando que ele poderia ter algo a ver com Aaron. Enquanto perguntava se foi o Caim que havia o convocado, ele aproveita para olhar o status de Caim, usando um raio vermelho. E quando termina, ele se levanta e anda em sua direção. Quando chega perto bastante, ele se sente ameaçado e tenta cortar o demônio. Mas surpreendente, o demônio se ajoelha em sua frente e pede desculpas por ser rude. Ele fala que se tornaria um subordinado de Caim, desde que ele não lhe matasse, chamando Caim de O Escolhido. O demônio comenta que faria um contrato de invocação com Caim, feliz da vida, e que se Caim quisesse, era só ordenar que ele destruiria uma nação em seu nome, usando todo o poder militar dos demônios para isso. Caim fala que nunca faria algo assim, mas o rei demônio deixa claro que se ele mudar de ideia, era só dar um toque. Ele também se apresenta como Sete, e que se Caim firmasse um contrato com ele, poderia o chamar quando quisesse. Nosso protagonista concorda, mas manda Sete parar de lhe chamar de O Escolhido na frente das pessoas, podendo chamar apenas de Caim. Sete entende o pedido e quando vai embora com sua magia, mais uma vez avisa: quer derrubar uma nação, é só me chamar. Os outros que estavam na aula ficaram quase meia hora com uma luz absurda na cara, perguntando o que houve, e sobre a pessoa dizendo que era o rei. Nosso protagonista mete o louco, interrompe todo mundo dizendo que não conseguiu fazer um contrato, e que o bicho apenas tinha ido embora rapidamente. O professor fica em dúvida, mas acaba aceitando o papo de Caim. Ele fica tranquilizado por conseguir enganar o professor, mas as coisas não são tão fáceis assim como ele achava. O rei chama nosso protagonista apenas para perguntar para ele o que houve na aula, e sobre o que Caim invocou. Ele fica um pouco nervoso, mas comenta que durante a aula convocou um demônio, mas o rei, como conhece suas histórias, não acredita e manda dizer a verdade. E Caim, sem alternativa, revela que na verdade invocou o rei demônio, vulgo governante demoníaco. O rei, ainda incrédulo, pergunta o que o Caim fez, e conhecendo sua personalidade, ele não mandou apenas o rei para casa. Caim afirma que ele realmente não negou na hora, além disso, firmou um contrato com o rei demônio. Os três que estavam ali ficam literalmente pinal das ideias. Depois de conversarem mais um pouco, o rei manda nosso protagonista mostrar o número de status que tem agora. E quando abre, todos ficam boquiabertos. Seus status demonstram que ele é um semideus, de nível imensurável, e ficam sem entender sobre o quanto ele evoluiu. E o professor até se ajoelha, chamando ele de Deus. O rei anuncia também que em breve marcará uma audiência para tornar Caim um visconde, e ainda diz que lhe daria uma cidade, dizendo que se ele tiver sucesso em cuidar da cidade, anunciará seu noivado. Já em casa, Sylvie está muito feliz com a notícia de que Caim se tornará um lorde de território, e ela lhe pergunta o lugar que ele comandaria, mas que ainda não sabe muito sobre, apenas sabe que ficará perto do reino, mas ela então continua dizendo que se for ele, qualquer lugar seria bom, e propõe que eles comemorem durante a noite. Mas logo, seu mordomo chega, com péssimas notícias. Ele diz para Caim que seu pai havia recebido notícia do seu irmão Jim, que estava em Grácia, falando que lá estava ocorrendo uma rebelião de monstros da floresta. Ele então rapidamente se teleporta para lá, e vai direto encontrar seu irmão. Nisso ele vai direto ao ponto, falando sobre os monstros. Seu irmão então fala que o ataque aos aventureiros aumentou durante esses 2 meses, e para impedir isso, ele fez um pedido para aventureiros de rank alto investigar, mas o número de monstros era grande demais para eles. Ele pergunta se Caim sabe do incidente de algumas décadas atrás, onde os monstros se uniram para atacar a cidade. Aquilo foi uma rebelião, e para impedir, Jim mandou pedido para diversas guildas, solicitando aventureiros para ajudar, mas com pouca informação fica difícil. Caim enxerga que eles não têm como afirmar que é uma rebelião, e por isso, não puderam enviar cavaleiros ou soldados em larga escala. Ele decide ir lá por si mesmo, para dar uma olhada na floresta, mas seu irmão tenta o parar. Porém, Caim mostra para ele um cartão de rank A, dizendo que suas habilidades foram provadas. Após acertar sua ida com seu irmão, Caim vai até a guilda para reunir informações. Lá ele é menosprezado pelo fato de ser uma criança, até que ele bota seu cartão de rank A na mesa, para ser medido. A atendente mais experiente vem falar com ele, e ela fala sobre os sinais de rebelião, e sobre o quanto está difícil de se aproximar da floresta. Suas professoras chegam na guilda, falando que foram solicitadas para ajudar, por serem de rank alto, e afirma que a floresta está uma loucura, com muitos monstros espalhados. Nosso protagonista diz que vai na frente para averiguar, mas a atendente da guilda fala que sozinho poderia ser perigoso, mal sabe ela. Fora que a guilda não poderia se responsabilizar por aristocrata, e ainda diz que seria melhor se alguém pudesse acompanhar o Caim, e ele afirma que tem sim alguém para lhe acompanhar. Já na floresta, ele invoca Gin e Haku, os quais estavam com saudades dele. Eles então adentram na floresta. Enquanto Caim está pelo caminho, ele sente que estava sendo vigiado, e derrota alguns monstros, mas nenhum deles é o monstro que está o vigiando. Ele decide então convocar Sete para dar uma averiguada. Ele fica bolado por alguém ter o invocado, mas vendo que era o Caim, ele baixa a bola. Sete conta que está sentindo um poder estrondoso no fim da floresta, e também sente que é uma quantidade monstruosa de monstros no caminho. E ele diz que no seu reino há muitos monstros, mas aqueles são anormais, são milhares e todos de alto nível.
Caim fica apreensivo ao ouvir isso, pois se eles chegassem na cidade, poderia dar muito ruim. Então ele pergunta a Sete se ele conseguiria investigar ainda mais a fundo, mas ele diz que se for isso, há subordinados dele que podem realizar isso ainda melhor, e pede permissão para invocar ele. E com Caim deixando, ele invoca Dalmátia, que mais parece um mordomo, mas na verdade, ele é um dos antigos 4 reis e diz que é especialista em investigação. Ele começa a invocação e Caim fica curioso, mas quando olha, fica com medo, mandando Dalmátia tirar aqueles insetos dali o mais rápido possível. As invocações dele revelam diversos dragões, os quais Caim rapidamente decapita com um golpe. Dalmátia fica impressionado com o poder dele. Diz que está feliz por ele não ser seu inimigo. Caim conta que mais pra dentro da floresta há monstros de níveis ainda mais altos. E voltando ao campo de batalha, Dalmátia encontra no fundo da floresta algo que tenta intimidar, dizendo para eles não se aproximarem. E Sete se sente desafiado, falando pro seu subordinado se ele ainda poderia lutar, chamando a batalha que eles travarão de fisioterapia pro velho. No fundo da floresta, em forma de dragão, Eron reconhece os dois, mas também reconhece que eles não são seguidores dos deuses, e quando eles batem de frente com o exército inimigo, Aron manda os monstros se espalharem e atacarem. Ele imediatamente se teletransporta para onde Caim está, e quando chega lá, o caos já havia começado. Ele avisa sobre o começo da rebelião e fala para se apressarem. Caim manda avisarem seu irmão e manda também que Cloud cuide da cidade, dizendo que é pra floresta, pois eles têm amigos que são tão ou mais fortes que ranquear pra contar. Enquanto ele vai correndo, Tijuana aparece pra ficar de melação, mas ele acabou fazendo ela proteger as suas casas dos monstros. Ele vai correndo em direção à floresta e Sete pergunta a ele por que não usar o teleporte, mas Caim responde que humanos não podem usar isso, e se o vissem, seria difícil de explicar. Já na floresta, Dalmátia está acabando com diversos monstros facilmente, então os dois chegam para lhe ajudar. Caim manda de base mais alguns monstros usando sua magia de fogo. Em meio a isso, eles reconhecem que a próxima ameaça seria no fundo da floresta, onde Aron está. Aron diz que está esperando o seguidor dos velhotes e diz que o jogo já começou. Play the game. Vendo a situação, Sete pede para que Caim ir até a fonte do problema, pois ele mesmo ia lidar com a situação da floresta. Caim se preocupa se ele iria conseguir, mas Sete afirma que ia summonar alguns subordinados a mais. Mas também avisa, talvez a floresta fique um pouco destruída. E como seria apenas um pouco, Caim acaba permitindo que ele cuide, partindo ao encontro de Aron. Enquanto Sete derrota diversos monstros na floresta, os amigos de Caim na cidade ficam apreensivos, então suas professoras decidem ajudá-lo, pensando que mesmo sendo forte, talvez Caim não conseguisse lidar com tudo isso. Cláudia e sua esposa se juntam a elas, e eles partem para o auxílio de Caim. Vendo as coisas apertarem, Sete invoca os 4 rei-demônios, e eles ficam surpresos, já que não é normal que ele faça isso. Quando eles notam a situação, eles se assustam, e Sete diz que chamou, pois um amigo estava precisando de ajuda. Eles ficam curiosos sobre quão insano deve ser alguém que ousa pedir um favor do Lorde Demônio. Nisso Dalmátia aparece, e eles surtam mais uma vez, quando descobrem que a pessoa que pediu ajuda do Lorde pediu dele também. Dalmátia ainda fala para eles sobre como ele pediu e por que ele aceitou. Quem pediu seu apoio também fez um contrato com Sete, e isso acaba com a sanidade dos 4 reis. Eles perguntam quem seria ele, e Dalmátia abre o jogo, revelando que essa pessoa é um grande semideus, o escolhido dos deuses. Sete confirma a história, falando que como ele pediu, eles deveriam proteger aquele lugar. Então eles partem destruindo os monstros que tentavam passar por eles. Caim continua seu caminho de destruição, mas não há fim para os monstros. Ele segue aplicando uma de suas magias mais fortes nele, a magia Inferno, mas os monstros parecem se multiplicar no vento. E nisso, enquanto eles terminam, um furacão de fogo roxo sai de uma das cavernas. Nosso protagonista desvia do primeiro raio, mas o segundo vem certeiro, fazendo ele ter que usar magia para pará-lo. O choque dos 2 raios acaba com a montanha, e no meio das pedras aparece um dragão, o qual pode se comunicar com Caim. E ele parece conhecê-lo, falando que finalmente encontrou quem está cuidando de seus queridos irmãos, chamando Caim de cachorro dos deuses. Caim também o reconhece, acusando ele de começar essa rebelião, o chamado de antigo deus da diversão, Aron, que diz o quão é horrível não ter recuperado quase nada do seu corpo e ter que usar o corpo daquele bicho. E ele segue atacando Caim. Nosso protagonista tem a brilhante ideia de pedir para ele parar o ataque dos monstros. Até parece que ele vai ouvir essa bosta, né? E Aron começa a falar com ele, que aquele era um jogo para decidir se os humanos seriam devorados pelos monstros ou não. E mesmo assim, Caim quer que eles parem. Ele volta a atacá-lo e pergunta até quando os amigos de Caim conseguiriam aguentar aquilo. Lá perto, o grupo de Cloud chega num ponto onde ele vê pessoas voando, notando que eles estão derrotando os monstros e concluindo que eles estão ao seu lado. Nina usa o cérebro e chega à conclusão de que eles seriam amigos de Caim. Eles então se reúnem no céu e explicam a situação, mas Sete manda eles continuarem o extermínio e deixar os poucos monstros que passarem para os humanos. Cláudio com seu grupo faz sua parte, derrotando os poucos monstros fujões, antes deles chegarem na cidade. Já Aron começa a resmungar com Caim sobre seus olhos, os quais são idênticos com aqueles que selaram ele nessa situação, lembrando dos pais de Caim, e sobre como eles derrotaram. Ele diz que esperava que Caim sofresse um pouco mais, mas decide desaparecer com ele logo. Aron ataca Caim novamente com esse raio roxo, que por sinal não acertou nenhum até agora.
porém acaba derrotando os próprios monstros que ele invocou. Dessa vez, ele usa um raio em espiral, que acaba perseguindo Caim, fazendo sofrer para repeli-lo. Enquanto ele foge de outros ataques, ele invoca Haku e Gin, os quais atrapalham o dragão, mas em um ataque com a cauda, Aaron consegue desmaiar Haku, e para finalizá-lo, lança uma bola de fogo a queima-roupa. Cloud e as outras continuam até agora derrotando os monstros, já chegando em seu limite. Eles dizem que quando acabar, eles com certeza sairiam para tomar umas. Só pensa em beber, cara. E ainda levariam nas protagonistas com eles. Mas as coisas não vão nada bem. Os monstros não param de avançar e Nina já não tem mais mana. Com um a menos, os monstros começam a pressioná-los, a ponto que Cloud e sua irmã quase são feridos pelos monstros. Mas nisso, Tijuana chega, dando o suporte necessário bem na hora. E isso faz com que eles consigam derrotá-los e segurar a linha de frente mais uma vez. Voltando para Caim, Aaron está lançando seu raio em Haku, até que Gin entra na frente para salvá-lo. E Caim não fica parado, ele entra na frente fazendo com que o raio de Aaron pare de atingir Gin, que Aaron fica ainda mais nervoso. Caim começa um discurso escroto sobre a amizade, falando que se você ama alguém, você deve protegê-lo. Mas Aaron não tá afim de ouvir essa groselha, e logo manda ele calar a boca, chamando ele de cachorro dos deuses, mais uma vez. Caim responde que os deuses não têm nada a ver com isso, e diz que apenas quer proteger aqueles que ama, ativando então um feitiço de Burst, chamado Overload. Aaron, vendo isso, sente medo por esse feitiço ser uma das causas que acabaram fazendo ele ser aprisionado. Enquanto Caim deseja proteger todos, invoca a magia Santuário Divino, lançando um raio de luz branca em cima de Aaron. Nisso, um começa a competir com outros em força, e com o choque dos dois ataques, surge uma torre de luz, que todos veem a quilômetros dali. Eles ficam chocados com o poder daquele ataque, e Caim ainda continua com vontade de proteger a galera. Se esforçando ainda mais no ataque, Haku e Gin dão aquela mordida na perna para dar aquela ajuda marota, e quando ele para o ataque, Seth e Dalmatia aparecem. Eles perguntam se era mesmo necessário tudo aquilo, e quando Caim diz que estava lutando contra o Dragão Negro, eles duvidam, e acabam falando que os monstros que estavam indo para a capital foram derrotados, dando fim à rebelião. Quando todos se encontram, eles ficam felizes por passarem por essa ameaça. Um dia se passa, e o rei tá dando uma bronca em Caim por conta do ocorrido e daquele ataque que formou um pilar de luz. Nosso protagonista explica que estava lutando contra o Dragão Negro, falando que magias normais não foram bastante. Então ele resolveu usar uma magia de nível imperial. O rei continua dando bronca, dizendo que ele pediu pra se conter milhares de vezes, não usar essas magias loucas. Esse rei é simplesmente insuportável, velho. Ainda bem que nosso protagonista vai se vingar brocando a filha dele. No final de tudo, ele resolve dar uma recompensa pra Caim, dando a ele um domínio e fazendo ele de um lorde. O rei faz de Caim um visconde e ainda avisa que ele seria o lorde de Dorinthal. Com suas esposas, elas o alertam sobre a merda que é aquele lugar, e que todos os nobres designados pra lá acabaram fugindo. Teles logo fica bolada com seu pai, e quer na mesma hora ir reclamar com ele por ele ter jogado seu noivo em um lugar daqueles. Mas Caim não parece estar com receio de ir pra lá. Na verdade, ele acaba ficando animado para mudar aquela cidade com suas próprias mãos, e fazer de lá um lugar onde todos possam viver felizes e sorrindo. Indo pra lá, na entrada da cidade, ele se apresenta apenas como um aventureiro rank A, não revelando ser o lorde daquele território. E já dentro da cidade, ele é atacado pela guilda, como pretexto que seria uma festa de boas-vindas. Mas as coisas não acabam bem como eles queriam. Caim aceita a brincadeira, mas acaba levando a sério demais, destruindo os aventureiros e o terreno da guilda. O rei fica incrédulo que Caim está fazendo ao contrário do que ele pediu, mas continua ouvindo o relatório. Na ocasião, quando Caim foi em uma taverna, ele acaba vendo a atendente meio gata que ele fez amizade sendo bulinada, e ele não aguentou, expulsou os aventureiros que fez aquilo com ela na caverna, na base dos chutes. Enquanto conversava com suas noivas, Seth aparece pedindo socorro a Caim. Ele diz que traiu sua esposa e agora está com medo. Sua esposa aparece em seguida, dizendo que o chutou do castelo, mas o seguiu. Ela supõe que Caim já soubesse da situação por conta de Seth, e pergunta a ele, como um homem, o que o Caim achava sobre o que Seth fez. Ele acaba ficando contra o demônio, por ter traído ela, mesmo ela sendo tão bonita. Suas esposas também ficam contra ele, falando sobre as promessas que fez antes do casamento, e tudo que prometeu para acabar traindo agora. Seth tenta rebater, dizendo que ela era muito diferente antes do casamento do que agora, avisando a Caim que mulheres mudam após casar. Então ela carrega Seth de volta e sai vazada. Continuando o relatório com o rei, o soldado diz que ele reclamou também do preço que estava sendo mandado para a igreja, por meio de dízimos, e isso levou a emboscada para Caim, envolvendo a guilda e a guilda das trevas. Porém, Caim enfrentou a emboscada de frente e acabou com os invasores, e as loucuras dele continuou. Ele levantou um muro em torno da cidade, quase do tamanho da muralha da China, e além disso, ele levantou um castelo ainda maior que o do rei, fazendo eles pensarem que aquilo é um pouco de exagero, pensando que o rei ficaria bravo com aquilo. E assim é finalizada a primeira temporada do anime. Se você gostou do vídeo, deixa aqui nos comentários para dar aquela moral. Não esquece de fortalecer o like e de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Um abraço a todos, fiquem com Deus e valeu!